E aí, família? Tá começando mais o Meu Sócio Podcast. Você já sabe, a resenha aqui é diferente e tá diferente mesmo. Tá diferente. Comigo, meu sócio. Você tá bom hoje? Tô bem. Tá nervoso? Tô nada. Primeiro. É impressão sua. É impressão sua. Nós já tava na resenha de bastidor, família, porque o convidado de hoje tem muita história no futebol, hein? Esse tem, cara. Rapaz. Mais um que Não. vai deixar sua história registrada aqui, né? Top. E a gente tá praticamente montando um time aí da Roma, né? É mesmo, hein, cara? Você Passou- tá bravo, hein, mano? 3 jogadores que tem história demais na Roma, né? É, começar aí... Mas já vamos falar dele rapidinho. Primeiro vamos agradecer o convidado do último episódio. Você ainda lembra quem foi ou não, meu sócio? Lógico, pô. Foi bem comovente, né? A gente É, história forte. viu as imagens bem fortes lá, a história dele, as passagens que ele teve nos clubes. Cara, campeão. Seu início campeão. Verdade. Então, ficou mais um registro pra gente aqui, aprendizado com ele aqui, né? Uma história bacana. E de mais se um conhecer. amigo, né? E mais um amigo, Mais um mais um amigo. amigo de Brasilândia, né? É. Rodrigo Tadei. Rodrigo Tadei, aí quem ainda não acompanhou, família, Acompanha tá lá no aí. YouTube, lá, Meu Sócio Podcast, se inscreve lá no canal lá, ativa o sininho das notificações, porque só convidado fera aqui, hein? Você tá treinando em casa? Tá falando bonito? Você viu que agora nem enroscou, né? Agora foi que... É porque agora, como tá vindo muito... italiano, um brasileiro italiano agora. Não, você não vai fazer o Castanha falar italiano, né? Porque o Tadei falou, eu não entendi nada. Não, eu não me arrisco, eu não me atrevo. Já vamos pôr ele na resenha aí. Eu nem Não, me eu vou atrevo. apresentar hoje. Por favor. Leandro Castanha, meu irmão. Satisfação Fala, receber você beleza? aqui. Valeu, Leandro, Lucão. seja bem-vindo. Valeu, obrigado aí pelo convite. Privilégio estar aí com vocês aí. Vamos bater um papo legal. O Legal. Rodrigo, que é meu parceiro, foi meu parceiro de armário de vestiário, né? Que era vizinho no vestiário. Entregou as resenhas, viu? Entregou e, inclusive, ele deixou algumas pra ele contar aqui umas hoje, né? perguntas aí. Não, e o legal é que assim, o Castanha que é um ídolo do futebol, né? Passou por grandes clubes e jogou com os caras que, além do Castanha, né? Conviver e ter amizade, que também passou aqui pelo podcast, como, por exemplo, o Cicinho. Sim, é verdade. Cicinho foi nosso primeiro convidado da temporada. Há um ano atrás. Há um ano atrás. E o Cicinho que citou o Castanha no dia, falou Verdade. bem da amizade, de ter jogado tudo. Então, Castanha, cara, tem muita coisa pra falar, mas já vou te adiantando. Os caras aqui soltou resenha, história de bastidor, vai ser engraçado, você vai dar risada. Fiquei sabendo aí que você é o cara que chamou a responsa aí. Você já até sabe qual que é a história. É, imagina. Vamos falar dela já já. Mas, até aproveitando, né, meu sócio? Quando você ouve o nome Cicinho Tadei, o que você lembra, assim... Cara, o Cicinho, assim, né? Eu peguei mais ele... Eu lembro do Cicinho no Atlético Mineiro, Sim. que ele jogava no profissional, era juvenil na época, né? Aí eu lembro que eu vi ele no jogo, assim, tipo, e ver o Cicinho jogando e tal, um ídolo, né? E depois ter conhecido ele, convivido com ele. A gente Legal. não chegou a jogar junto na Roma. Sim. Na época que eu cheguei, ele tava saindo. Mas a gente tem um relacionamento muito bom. E o Rodrigo Tadei, cara, foi meu Resenha. vizinho de vestiário ali, né? Nosso armário era um do lado do outro. E aprendi muito com ele, cara. Legal, Aprendi legal. muito a ser profissional, porque... tô falando de 10 anos atrás, 2012. Aqui no Brasil ainda não tinha essa coisa de profissionalismo, de treino, Sim, sabe? sim. E quando eu chego na Itália ali, é um outro estilo de jogo, é um outro estilo de treinamento. E o Rodrigo me ensinou muito, cara. Eu quero ser um cara profissional, eu quero ser um cara dedicado. Então eu tenho um respeito e uma gratidão muito, muito grande pelo Rodrigo. Legal. E assim, foi até legal porque o Tadei foi o último convidado aqui, né? Então ele soltou as resenhas. Mas o Cicinho falou muito bem de você. Legal. Você como pessoa, você como jogador. Apesar de não ter, né, jogado muito tempo, tá muito tempo junto ali. Mas é legal ouvir isso também. Um cara igual o Cicinho, né? Que Claro, também tem uma história no futebol. Cicinho é o cara da seleção brasileira, né, cara? Já jogou no Real Madrid. Nós tava brincando, é o Galáctico, né? Cicinho, ele tem uma história muito bonita de vida também. Então, é um cara que, assim... Dispensa comentários, né? Isso é as coisas que o futebol dá pra você, sabe? Você ter legal. um cara como o Cicinho, te conhecer, chamar pelo teu nome. Falar pô, bem isso assim, isso não tem preço. Agora eu vou ser sincero, meu sócio. Eu já vou começar falando que eu tô triste com o Castanha, velho. Por quê? Pô, ouvi um cara de 36 anos. 36, né? Tá 36 novo ainda. agora, Falar que tá aposentado. Jogando o que ele jogou, meu sócio. É verdade, cara. Acho que a carreira de jogador ela é muito curta, né, cara? A minha, assim, foi muito intensa também, né? Então, chegou um momento que, cara, a cabeça tava fritando, entendeu? Aconteceu muita coisa, né? Aconteceu muita coisa. Vou dizer que eu tive duas fases na minha carreira, né? Até os meus 26 anos, que foi ali na Roma, que foi o auge da minha carreira. E depois o momento que eu tive que superar todos os problemas que eu tive de saúde. Sim. E depois a volta pro Brasil. Então foi muito intenso esses últimos anos. E aí quando eu saio ali do Vasco ali, aí eu
Eu tento voltar ali no Guarani, mas aí teve um momento que eu cheguei, cara, preciso cuidar da minha família. Sim. Não preciso mais disso aqui, passar por isso. Então, assim, eu amo futebol. Pô, não tem como só falar que eu não gosto de futebol, você seria ingrato, né? Eu amo futebol, gosto muito do futebol, mas chegou um momento da minha vida que tava me fazendo mal o futebol. Então, era a hora mesmo de descansar. A gente tem muito assunto para abordar, né? Vamos falar do que você passou em questão da sua saúde, cirurgia, aí depois a sua volta, os clubes da Itália, tudo. O Vasco, o Guarani também, você é campeão do Corinthians, né? É um título que talvez seja o maior da sua carreira, né? Tem muito assunto, mas... Pessoal, vamos começar falando primeiro do início de carreira, né? Você falou do Galo lá e você que tem bastante jogos ali pro Atlético Mineiro, né? Como que foi ali para você aquele início de carreira? Cara, o Atlético, eu cheguei em 2003 com 16 anos. Aí eu fiz uma semana de teste no Atlético Mineiro, fui mandado embora. Aí o cara que me levou, ele levou eu e mais um outro rapaz, que era mais velho do que eu. Aí ele falou assim, ó, o 86, né, que sou eu, vai ser mandado embora e a gente vai ficar com 85. Aí ele falou assim, não, cara, mas o 86 é melhor que o 85, tem alguma coisa errada. Aí me colocaram pra treinar no time acima, com os meninos de 17 anos, e o treinador era o Marcelo Oliveira. Sim. E aí o Marcelo Oliveira me viu treinar, gostou pra caramba de mim, falou, não, cara, não pode mandar esse moleque embora, não. Aí fiquei no Galo. Aí em 2 anos, eu tava no profissional já, com 18 anos eu subi profissional. O Tite me subiu. Era um momento muito difícil do Atlético. O Atlético tava brigando para não cair. Acho que era o último colocado. E tinha, daquela época ali, era um timaço, uma seleção. Luiz Mário, Fábio Júnior, Amaral, Marques, Euler. E o time não conseguia, não ia. E aí caiu no colo da molecada. Olha o nível dos jogadores que tinha lá. Danley no goleiro. Danley era o goleiro. E assim, era só cara consagrado. E Rubens Cardoso, lateral esquerdo. Era só cara fera. Que aí o treinador era o Tite, inclusive. E aí o time não conseguia ir, caiu no colo de alguns meninos. Que fui eu, o Éder Luiz. Quem mais subiu naquela época? Foi o Lima, o zagueiro também, que é de Ribeirão. O Zé Antônio, que era um volante. E aí a gente pegou aquele final de temporada. E aí a gente jogou, não conseguimos evitar o rebaixamento. Sim. Mas aí depois fez a base pro time que subiu pra 2006 da Série B depois. Olha só que bacana. Já começou bem ali já, né? Porque, tipo, com esses medalhões, digamos assim, né? Passando experiência, faz uma diferença, eu lembro né? meu primeiro jogo como profissional foi um Atlético Cruzeiro. 60 mil pessoas no Mineirão. Eita. E tendo que marcar o Fred. Só isso. Com 18 anos. Eu lembro que... mandar um abraço pra ele, se ele ver, o Henrique. Ele chegou antes do jogo, eu jogava eu e ele. Ele era um jogador que tinha jogado no Vasco. Carioca, ele. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Castan... Faz o simples, cara. Pega a bola, toca, não inventa tal, que vai dar tudo certo. Falei, não, pô, tô tranquilo, tal. Tá, beleza. E aí começa o jogo, tal. Jogo tenso, time do Cruzeiro bom pra caramba. Aquele time que tinha vencido a Tríplice Coroa, né? Em 2003. Sim. Então era a base daquele time. Aí eu fazendo sim, pegava, tocava. Aí ele foi pegar, dar um cortezinho no Fred, perdeu a bola, segurou, amarelo. Aí ele foi fazer um outro lance, uma coisa, segurou, vermelho. Aí eu olhei pra ele e falei, faz o simples, pô. Aí a gente foi pra aquele jogo ali. Joguei bem pra caramba. A gente perdeu de 2-1 o jogo pro Cruzeiro. Mas joguei bem pra caramba e aí tive a sequência no campeonato. Nossa, acabou que ele virou o jogo, né? Mas foi umas 2 noites sem dormir. Porque, cara, estrear contra o Cruzeiro, um clássico desse, no Mineirão. Lotado. Ainda mais faz o simples, né? Depois disso aí eu aprendi. Eu nunca dei conselho pra ninguém, cara. O zagueiro quer jogar, eu falei, irmão, faz o que você acha que tem que fazer. Faz sua parte aí. Qualquer coisa, eu tô aqui pra te ajudar. Caramba, que legal. Você passou por diversos times aí e jogou com diversos zagueiros também nomeados, né? Muitos bons que passou jogando com você. Mas qual que foi pra você, assim, a zaga que você mais gostou de atuar? Legal. Cara, eu tive grandes zagueiros que eu joguei junto, assim. E eu não posso deixar de falar do Chicão, que a gente fez história. Até hoje nossa zaga foi a menos vazada da história da Libertadores. Foi 4 gols, 4 gols tomamos. E eram 2 jogos na final ainda. Agora diminuiu ainda, tá? Mais chance pra rapaziada aí. O Marquinhos também, que tinha a oportunidade de jogar com ele na Roma. E hoje tá no Brasil, tá destruindo. Mas assim, o cara que eu me dei melhor, que a gente fez assim, a gente jogava muito bem, era o Benatia, que é o marroquino que joga com ele na Roma. Na temporada 13 e 14, cara, a gente batia de frente com os caras da Juve, que era o Chiellini, o Barzali e o Bonucci. A gente brigou até o final pra ser a defesa menos vazada. Aí no último jogo lá que não valia mais nada, o nosso treinador mesclou o time lá, a gente perdeu de 4-0, acabou perdendo a defesa. Cara, a gente ficou maluco. E aí um jogo que não valia nada, a gente acabou perdendo. Mas assim, a gente tomou acho que 22 gols na temporada.
e a Juve tomou 20, alguma coisa assim. E eu lembro que os 10 primeiros jogos daquele ano, a gente ganhou os 10 jogos, a gente fez 30 pontos e tomamos um gol em 10 jogos. E assim, a gente se conhecia muito bem assim um com o outro. Eu lembro que no começo da temporada, os jornais italianos, né, falavam que nós dois não poderíamos jogar junto. Porque nós dois éramos lentos, né? Eu sempre carreguei isso na minha vida, assim, porque eu sou alto, tenho a passada larga de ser lento. Mas quando o cara dava o tapa, eu dava o carrinho, o cara não passava, irmão. E aí o treinador chamou a gente na sala dele e falou assim, ó... Ele colocou lá uns 4, 5 jornais, assim, ó. Castanho e Benatia não pode jogar junto. Aí ele chamou nós dois e falou assim, ó... Isso aqui é o que os jornais falam de vocês dois. Aí ele falou assim... Eu não penso isso. Agora vai ser vocês que vão mostrar como que é o negócio. Aí ele saiu da sala, deixou nós dois na sala, com os jornais tudo lá. Aí eu olhei pra ele e falei, como é que você gosta de jogar, mano? Aí eu falei, não, pra mim, como que você gosta? Eu falei, cara, um marca, outro sobra, tá bom? Faz a linha ali. É isso, cara, a gente foi e jogamos bem pra caramba. Que da hora. Jogamos bem pra caramba, ele foi vendido pro Bayern, a Roma me segurou, não me deixou embora. E aí depois ele seguiu a trajetória dele, mas assim, aquele ano que a gente jogou ali foi marcante pra mim. A gente tava realmente os dois numa fase física, técnica, no top mesmo. Foi muito legal. Então, já deixou claro qual foi o maior parceiro de zaga, né? Você viu? Daqui a pouco a gente vai querer saber também quem foi o atacante que mais deu trabalho. Ele já deu que foi o Fred ali, né? Mas o Fred ali foi sempre só o início ali, né? Não, e é legal também falar que seu pai jogou bola, né? Jogou. Meu pai jogou. Meu pai também foi zagueiro também. Meu pai jogou mais no interior do Brasil, né? Jogou no interior do Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo. Pegou alguns clubes também. Então, a gente ia junto, né, cara? A gente era... É difícil, cara, porque a realidade do futebol, assim, de jogar em time grande é pra poucos, né? E eu conheci esse outro lado do futebol com o meu pai também. Então a gente lembra que meu pai tinha um Monza, né? Eu e meu irmão ia atrás, deitado no banco de trás. A gente viajou pra esse Brasil afora com ele, atrás dele. E era o sustento da nossa família. E meu pai, depois que eu comecei a jogar, ele foi o cara que cuidou da minha carreira sempre. No início ainda tinha sempre algum empresário por trás também, mas era sempre ele que dava a última palavra. Então, meu pai tem uma gratidão eterna por ele, porque ele que investiu em mim. Ele que, se eu conseguir todas as coisas que eu consegui hoje, foi por causa do meu pai. Legal, bacana. Não, e assim, ter pai jogador já é um peso muito grande, né? Aí irmão também vira jogador, a família inteira do futebol. É, uma pressão grande, cara. E seu irmão jogou aqui no time da cidade, do São Bernardo, jogou né? no São Bernardo aqui, foi campeão, acho, da Copa, né? Da Copinha. Acho que Copa Paulista, né? Isso, ele jogou bastante tempo aqui, o Luciano. E eu tô muito feliz por ele hoje, porque fez um grande campeonato ano passado já na Série B, subiu o Curitiba, esse ano manteve o Curitiba. E agora torcer pra ele aí pra ver qual vai ser os próximos passos dele aí. Eu já comecei o podcast falando que eu tô meio triste porque tá novo, podia tá jogando. Será que seu irmão ali não pegou o telefone? Ou no grupo da família, né? No grupo da família, como quem não quer nada, falou: Ô Castão, e aí Castão, tudo bom, Castão? Você não quer vir pro Coxa lá, pro Curitiba? Ele saiu do Coxa agora também, né? Acabou o contrato dele. Sim. E aí vou estar torcendo pra ele agora. Falei pra ele que eu quero acompanhar essa carreira dele agora aí também. Mas não teve porque ele tava... É porque você ainda passou pelo Guarani também, mas não rolou nenhum convite ali no grupo da família? Vem pra cá, jogar junto. Cara, eu sempre tive vontade de jogar com ele, mas jogando na mesma posição ali, eu acho que eu não teria como competir com ele pra uma posição. Eu falava, não tem como jogar junto. Porque os dois canhotos do mesmo lado. Ele fala, não, eu jogo na direita pra você. Eu falei, não. Não ia ter como. É difícil. Não, e vamos falar de Corinthians agora, né? Falar de Corinthians porque a sua história lá é muito forte, né? Você é campeão. Eu até brinquei com ele. Você, campeão, capitão, porque revezava muito a braçadeira, né? Mas era capitão também. Saiu um pouquinho antes ali do Mundial, mas também saiu no auge, vamos dizer assim, né? Num momento muito bom. Foram 2 anos e meio ali no Corinthians. E, assim, peguei um período muito, muito bom, mas muito difícil, porque era a volta do Corinthians da Série B, né? Depois teve aquelas mudanças. Aí, em 2011... Sim. 2010, o time... foi no começo de 2011. O time foi eliminado na pré-Libertadores. Aí, existia aquela pressão dentro do Corinthians muito grande da Libertadores. Era uma pressão realmente muito grande. Eu lembro que quando se falava de Libertadores dentro do clube, sabe, mudava o clima, assim. E graças a Deus eu pude fazer parte dessa conquista, que para mim é a maior conquista da minha carreira. Acredito que é uma das maiores também do clube também. E ter participado ali daquele campeonato. E como um dos protagonistas, ter sido o melhor zagueiro da competição. No Brasileiro já vim bem também. Então, assim, realmente foi um momento muito marcante na minha vida. Tenho uma gratidão muito grande pelo Corinthians. É até difícil às vezes falar, porque hoje em dia, quando você fala de um clube, sabe?
as pessoas falam assim, ih, tá querendo alguma coisa do clube. Eu, graças a Deus, cara, eu não preciso de mais nada, sabe? O Corinthians mesmo foi o clube que mais ganhou comigo. Porque o Corinthians me vendeu. Sim, sim. Então, nós estamos falando aí de 10 anos atrás, ó, na época, acho que não lembro do euro quanto tal, mas mais ou menos uns 15 milhões de reais o Corinthians ganhou. Foi o único clube que ganhou dinheiro comigo e foi o clube que eu menos ganhei, porque eu não recebia tanto como recebi depois na Roma, recebi depois no Vasco. Sim, sim. Então, assim, é um clube que eu tenho um amor e um carinho muito grande, sem querer nada em troca, porque é um clube que ficou marcado na minha vida. Como a gente tá até conversando antes, eu acredito que a minha fase agora tá cada vez mais para longe do futebol. Acredito que eu não devo voltar mais pro futebol. Então eu não preciso fazer, tá querendo alguma coisa. Não, não quero nada. Só quero mesmo ter, assim, eu tenho a gratidão pelo clube. É o clube que eu mais gosto, junto com a Roma. São os dois clubes que eu mais gosto, que eu mais me identifiquei, que mais me ajudaram. O Corinthians por ter me lançado pro cenário mundial, vamos dizer, no futebol. Apesar do Atlético ter me revelado, mas o Corinthians foi quem... Todo mundo ficou conhecendo o Castan por causa do Corinthians. Sim. E a Roma porque me cuidou de mim, me proporcionou, sabe? Cuidou de tudo na minha vida, né? Então, assim, são os dois clubes que eu tenho um carinho muito grande. E, cara, eu quero acompanhar muito aí nos jogos do Corinthians. Meu filho é corintiano, quero levar ele no estádio. Quero deixar passar um pouco, porque acho que esse negócio, tá querendo alguma coisa, incomoda. Isso aí incomoda. E às vezes, por causa de um ou outro que quer realmente, aí acaba todo mundo ficando mal. Mas graças a Deus, assim, não preciso de nada do clube. Só quero mesmo torcer e ficar minha gratidão, porque foi o clube que me projetou, né, cara? Se hoje todo mundo conhece o Castan, se hoje eu tô aqui dando uma entrevista, por causa do Corinthians. Sim. Então, eu tenho uma gratidão e um carinho. Pô, fiquei bravo pra caramba agora que o treinador lá fez com o clube. Porque eu acho que ele não sabe aonde ele tava. Sim. Não existe fazer um negócio desse com um clube do tamanho do Corinthians. Era mais fácil, assim, nem concretizou ainda, né? Tomara que ele, agora com essa polêmica toda que deu, ele não faça mais isso. Porque, cara, se você não quer ficar num lugar, você tem que pegar e falar, não pode fazer o que ele fez. Foi muito feio, né? Verdade. E ainda mais numa torcida, num time como o tamanho do Corinthians, cara. Eu rodei o mundo. Cara, já joguei contra o Real Madrid no Bernabéu, contra o Barcelona no Camp Nou. Cara, o que a torcida do Corinthians faz no estádio... Cara, é difícil esses times bater, entendeu? Então, assim, pra mim, a torcida do Corinthians tá entre as 10 maiores do mundo. A torcida, o time. Então, assim, fazer um negócio desse com a torcida do Corinthians foi muito feio. Então, assim, sou corintiano mesmo hoje, de ficar ali cornetando mesmo em casa. De acompanhar os jogos. Não, e é isso que eu quero pra minha vida agora. Eu não quero mais me envolver, não. Só quero cornetar mesmo. Não, e aí jogou muito tempo lá, tem uma liberdade. Às vezes manda uma mensagem pra algum jogador, você não tá indo bem, pô, corre mais. Sabe o que é legal, cara? Passou quando eu parei de jogar futebol, porque quando você joga, você vê o jogo, você não pode falar muito, porque você tá jogando, né? Na semana seguinte que eu parei de jogar, eu falei, caramba, esses caras são muito ruins, mano. Nem de jogador, meu. A risada do Van foi a melhor. Melhor, muito bom, muito bom. E aí, meu sócio? E você me corrija se eu estiver errado aí, alguns dados que a gente acaba vendo, né? Você acha que você teve 111 jogos e 3 gols pelo Corinthians, né? Como que é pra você jogar pelo Corinthians e sabendo da pressão que a torcida tem, né? Que o torcedor é um pouco impaciente no Brasil, né? Não sei se fora tem a mesma expressão aqui dentro do Brasil, que a torcida do Brasil aqui é um pouco exigente, né? Perde 2, 3 jogos e acaba vindo aquela cobrança. Como é pra você lidar com esse tipo de pressão dentro do estádio jogando? Cara, futebol, assim, em alto nível, qualquer lugar vai ser pressão. Pode ser o que for. Eu achava que na Europa era tranquilo, mas não é não. A pressão é grande também. E porque, que nem você pega a Itália respira futebol, mais do que o Brasil, se você for ver. Só que no Brasil, às vezes, as pessoas confundem as coisas, né? Entre a questão da violência, toda essa outra questão. Mas, assim, cara, eu amava jogar com pressão, cara. Porque ruim era... Pô, me perdoa, mas ruim foi jogar. Tipo, jogar Guarani e Ituano, 7 horas da noite tinha 1000 pessoas no estádio. Isso é triste, né? Assim, eu gostava de jogar 40 mil, estádio lotado, sabe? Tipo, isso que é legal, pô. Agora, o cara que não quer pressão, não dá pra jogar no Corinthians, e com entendeu? todo respeito ao Guarani e Ituano, sim. Não, a gente entende porque você já pegou estádio lotadíssimo. Com certeza. Então, assim... Se você quer jogar ali de alto rendimento, esporte de alto nível, cara, é isso que tem que ser. Se você não quer jogar com pressão, você não pode jogar no Corinthians. Eu lembro que tinha às vezes você nem dormia a noite direito. Um jogo decisivo, alguma coisa, tinha aquela ansiedade. Mas, cara, eu amava isso. Era gostoso demais. E pra mim, ali no Corinthians, foi surreal. Porque a mesma pressão que tinha de ganhar e tal, a gente ganhou. Então, assim, a gente pegou o lado bom, né, cara? A gente pegou o lado de sair, de virar ídolo, de ser referenciado até hoje. Eu lembro quando eu fui pra Itália, toda vez que eu voltava de viagem pra São Paulo,
Aí quando eu ia pegar ali na esteira, lá minha mala, os caras chegavam pra mim e falavam assim, Castan, tua mala tá no carro já, irmão. Você é campeão da Libertadores, mano. Cara, então assim, sabe? O respeito, a gratidão do torcedor, a pressão é grande, mas o respeito e a gratidão é muito grande também depois. Não, e a gente tem que ser justo, né? Acho que é unânime, assim, entre todos os torcedores corintianos, quando fala o nome do Leandro Castan, é um respeito muito grande. O torcedor, acho que passa um filme em 2012, né? Tem. Vê ali... A gente tava muito bem também aquele ano. Aquele ano foi, graças a Deus, assim, foi um ano mágico pra mim. Tava vivendo um grande momento físico, técnico. E é recíproco também. Eu tenho um respeito muito grande pelo torcedor do Corinthians. Porque a gente viveu realmente... A gente fez história junto, né, cara? Aquele título ali foi marcante. Não, e além da própria Libertadores, você já tinha sido campeão brasileiro também, né? É que a Libertadores apaga um pouco, né, brasileiro? E aquela pergunta que eu acho que todo mundo te faz. Lógico que você foi negociado, você foi pra Roma, mas fica aquela, tipo assim, poxa, se eu fico um pouquinho mais, sou campeão mundial ali. Então, cara, isso aí, assim, por algum tempo ficou martelando na minha cabeça. Mas, assim, eu vendo hoje, depois de tudo que passou, cara, Deus preparou aquele momento pra mim. Porque quando eu fui campeão brasileiro, já apareceu proposta pra eu ir embora. Aí o Tite não deixou eu ir embora. O Tite falou assim, fica na Libertadores e depois você sai daqui consagrado. Sim. Aí eu fiquei pra Libertadores. Aí quando chegou a Libertadores, aí chegou a Roma. Aí eu tinha um sonho de jogar na Europa. Pesou. Pesou lado financeiro? Pesou. Tinha um Mundial também que poderia acontecer, porque eu fui já negociei, era nas quartas semifinal. Então assim, tava não foi próximo depois. Também, tava próximo. Aí... Quando acabou, que a gente ganhou, o Edu Gaspar, que era o diretor na época, tentou falar com a Roma não liberou. Mas aí depois, passando o tempo, cara, 2 anos depois eu fiquei doente, cara. Então, assim, eu vi que Deus preparou aquele lugar. Aí você fala assim, por que você fala, o Corinthians não podia ter te ajudado? Não, o Corinthians podia ter me ajudado. Mas eu falo que Deus preparou porque o especialista da minha doença, ele era de Roma. Tava ali já. Então, Tava ali. Então, assim, eu vi que Deus preparou todo o meu percurso. Falou assim, ó, você vai jogar até esse momento aqui, ó. Aí, então, até os 26, 27 anos que eu tava, fui campeão brasileiro, fui campeão da Libertadores, joguei na seleção brasileira, joguei na Roma. E aí, agora deu, meu filho, agora vou tratar você, vou tratar outra área da sua vida. E aí foi quando eu fiquei doente e praticamente ali eu parei de jogar. Eu aposentei, só voltei de teimoso mesmo. E aí, meu, tá cheio de perguntas aí também, né? Você puxando as perguntas. Quando a gente colocou lá, veio um monte de perguntas. Realmente, a torcida do Corinthians tem um carinho muito enorme por você, Castan. Legal. Bom, continuando na pergunta lá dos jogadores, né? Qual foi pra você o jogador mais difícil de se marcar? Aí pode ser tanto aqui como fora. Atacante, centroavante. Então, pra mim, assim, eu vejo mais o centroavante, né? Porque geralmente, se você for falar assim, o mais difícil, você ia falar o Messi ou o Cristiano, que são mais como eles jogam mais em cima dos laterais, vou falar o centroavante pra mim, que foi mais difícil. Porque ele sempre, filho da mãe, sempre ganhou de mim, né, cara? E eu fui 2 ou 3 vezes vice-campeão por causa dele, que foi o Tevez. O Tevez. E na época ele tava na Juve e, assim, a Juve tá atropelada. A gente tentou. Teve um ano que a gente fez 85 pontos. Em toda a Europa a gente teria sido campeão, a Juve fez 101. Então, assim, cara, ele era difícil. E eu era um cara que, no primeiro lance, sempre dava um pisão no tornozelo do atacante pra ver qual é que era dele, né? Ver se ele ia pipocar e tal. Mas aí você olhava pra cara dele, aquela cara linda dele, né? Aí ele olhava assim, dava risada. Falei, já era, mano, esse cara. Muito atormentar, né? Ele era baixo, ele girava muito bem em cima, é técnico. Ele era rápido, né? Era muito difícil antecipar ele. Eu lembro que eu gostava de antecipar, sabe? De ler a jogada e antecipar o atacante. E ele era um dos caras que era muito difícil. Quando você ia antecipar ele, jogava o corpo. Foi muito difícil marcar ele. Acabava o jogo lá, daquela saidinha lá, já falou, Tevez, pelo amor de Deus, né, velho? Dá uma segurada, né? No próximo jogo, por favor, né? Caramba, tem muita coisa aqui. Não, e continuando falando de Corinthians, né? Passa um filme lá dos jogos ali, semifinal, final, até a própria final mesmo ainda. Porque, ó, você falou agora de casos recentes do Corinthians, né? Da fase atual, de treinador. Mas você que viveu tudo isso lá dentro, lá. Porque são etapas, né? Aí você tá ali em fase de grupos. Sim. Aí, pô, você passa, classifica. Aí vem a chave. E aí, pô, você vai passando de fase. Então, até chegar ao ponto dos caras pegar a sua mala e pôr no carro, você já é campeão. Fica fácil. Não, foi difícil, cara. Foi difícil porque, como eu falei, daquela pressão, né? A pressão de ser campeão da Libertadores. A piada que tem hoje do Palmeiras não tem Mundial, era do Corinthians não tem Libertadores lá. Então, assim, era uma coisa que incomodava todo mundo.
E aí, só que o nosso time, cara, a gente tinha um treinador que era... O Tite era muito fera, cara. Que já te conhecia, né? Já me conhecia antes. Ele que me colocou pra jogar no Corinthians. Eu venho com o Mano Menezes, aí o Mano me coloca muito pra jogar de lateral. Sim. Na época. Eu tinha o cardio bom, a passada larga e tal. E aí era o Roberto Carlos que jogava. O Roberto Carlos às vezes não conseguia jogar o jogo todo, eu entrava de lateral. E fui ali buscando meu espaço. E aí quando o Tite chegou, no final de 2010, aí eu joguei pouquíssimo com ele. E aí em 2011 o William parou, né? Sim. O William, que era o capitão. Aí o Tite falou assim, Castanho, vou te dar o Campeonato Paulista pra você. Se você for bem, não trago mais ninguém. Aí eu falei, pô, vambora. Aí a gente perdeu pro Tolima, eu falei, cara, acabou, né? Agora não joga nunca mais. Mas aí você vê que o cara é um cara de palavra e tal, ele deixou o Campeonato Paulista, joguei bem. Também, né? Confiou. E aí seguimos, ganhamos um brasileiro, mas aí em 2012 chegou assim, era um grupo já fortalecido pelo treinador, assim. A gente tinha muita confiança nele. Sabe? Tudo aquilo que ele falava, cada palestra. E aí mesmo na dificuldade, uma fase de grupo que a gente pegou, o primeiro jogo a gente quase perdeu, o Raul fez o gol no finalzinho. Aí chega nas oitavas, nas quartas com o Vasco, sabe? A gente sempre tinha uma palavra dele que dava muita segurança pra nós. Então, assim, o grande responsável por essa conquista de fazer todo mundo jogar no seu maior alto nível, com certeza foi o Tite. Porque eu falo assim, o treinador bom é aquele que faz o atleta melhorar. Legal. É aquele que faz o atleta melhorar. Cara, se eu for treinador um dia e o meu jogador tá jogando mal, a culpa é minha, pô. A culpa é minha. Não é culpa do... O cara sabe jogar. Vamos dizer assim, o cara jogou a vida inteira. Tem 10 anos que o cara joga futebol. Aí eu peguei o cara pra treinar, o cara joga mal. Tem alguma coisa errada. E o Tite era isso, cara. Aquele time, ninguém jogava mal. Todo mundo jogava bem. Então, e o time tava bem fechado, né? Exatamente. A responsabilidade foi muito grande dele. Aí, pô, a emoção que ele tinha, sabe? Cada palestra, cada vídeo que ele fazia... E tô torcendo muito pra ele ganhar essa Copa também, porque é um cara que merece muito, cara. Merece muito. Vamos falar um pouquinho de seleção, mas entendedores entenderão, viu, meu sócio? Se um dia eu for treinador, você pegou essa, né? Então, essa aí... Quando eu falei isso, eu falei que eu tô cada vez mais longe do futebol. Mas nunca diga nunca. Não, nunca diga nunca. De repente lá... Já deixou uma deixa ali. O meu sobrinho assiste lá o filme Shrek, né? Que fala tão distante. Às vezes não tá tão distante. Aquilo tem essas resenhas doidas mesmo. Pô, o cara tá deixando nós mal à vontade, velho. Que legal, velho. Ô, Castan, Tem história é terrível, velho. Em que momento pra vocês, ali do Corinthians, né? Foi um grupo... Acho que pro time ser campeão, além de jogar, marcar o gol, claro, tem que estar um time muito unido, muito fechado ali, né? Sim. Em 2012, o Corinthians, aparentemente pra gente, se mostrava um time muito fechado ali, tranquilo. Em que momento para vocês, vocês se deu conta que poderia ser campeão, vindo jogando do jeito que vocês estavam? Ah, cara, depois que a gente passou do Vasco, né? O Vasco era um time muito parecido com a gente, né? De jogador, do jeito que jogava. Quando a gente passou do Vasco, teve aquela defesa do Cássio, né? Do Diego Souza. Aquele jogo ali deu uma segurança muito grande que a gente seria campeão. E o Tite mesmo, ele falava pra gente. Ele falava assim, se a gente passar do Vasco, a gente vai chegar na final. E chegar na final, a gente vai ser campeão. Porque era o time que que tinha competido com a gente no Brasileiro antes, em 2011, para ser campeão também. A gente foi até o final competindo com eles. E aí, 2 jogos dificílimos com eles. E aí tinha o Santos, que era um time melhor que o Vasco, mas era um time que defensivamente era frágil. E como a gente se defendia muito bem, a gente falou, a gente vai passar do Santos, a gente vai pra final. E foi o que aconteceu. Então, assim, acho que o grande jogo, assim, a hora que a gente passou do Vasco, a gente falou assim, cara, a gente vai chegar. E foi, acho que esse jogo do Vasco aí foi a afirmação que aquela defesa do Cássio, depois em seguida o Newton cabeceou a bola na trave. A gente falou assim, cara, Deus tá do nosso lado mesmo. Agora vai, né? Não, e até já emendando também, se eu não tiver errado, em 2012 você foi convocado ali umas 3 vezes pra seleção também, foi, né? Porque na época, o Mano Menezes, ele saiu do Corinthians e foi pra seleção, né? Sim, sim. E aí ele começou a convocar, ele convocou o Ralf e o Paulinho, né? E aí eu lembro que todo jogo que ele ia, ele falava que tava indo pra ver eu, o Paulinho e o Ralf jogar, só que ele levava só os 2. Porque na época os caras ficavam cobrando ele que ele levava só o jogador do Corinthians, não sei o quê. Sim. Aí na minha cabeça eu falei, cara, pra eu ir pra seleção vou ter que sair do Corinthians. Coloquei isso na cabeça, né? E aí, cara, quando eu fui pra Roma, na primeira convocação que teve depois, ele me levou. E aí foi mais um sonho realizado. Foi assim, foi uma experiência surreal, cara. Chegar na seleção, encontrar Neymar, Kaká, Thiago Silva, Davi Luiz. Pô, só cara, Daniel Alves. Aí foi tipo assim, cara, chegar no auge mesmo da carreira. Foi o auge mesmo. Você chegar ali só com esses feras do lado foi realmente muito bom.
E olha que na seleção, meu sócio, o Leandro Castro jogou até de lateral esquerdo, velho. Até não, só de lateral, né? Não, porque você é um zagueiro, né? Quando eu digo assim, até de lateral, porque pra chegar na seleção e jogar em uma outra posição, né? Não, cara, porque eu fui convocado a primeira vez, aí eram 2 jogos. Eu não lembro quais eram os outros, o primeiro time qual que era, que eu fiquei no banco. Aí nesse jogo aqui o Marcelo se machucou. Sim, sim. E aí a gente ia jogar contra o Japão no outro jogo. Aí o mano chegou e falou pra mim assim: vou ter que trazer um outro lateral ou você joga de lateral? Olha a resposta, meu sócio. Falei, deixa comigo. Tô aqui. Tô aqui pra isso. Aí ele me colocou pra jogar de lateral. E aí, pô, joguei bem pra caramba. A gente ganhou de 4-0 do Japão. E aí, beleza. Aí peguei e voltei pra Roma. Aí o treinador falou assim: você joga de lateral? Eu falei, não, só na seleção. Por isso que eu falei, até de lateral. O treinador falou: você joga de lateral? Eu falei, não, só na seleção. Aqui não. Esquece isso aí. Porque, que é pô, o melhor. lateral era o Dodô, meu amigo. Mas aconteceu isso mesmo. Teve um jogo lá que ele queria entrar de lateral. Eu falei, não, lateral é o Dodô, pô, meu parceiro. Eu não tô fora, não jogo de lateral, não. E aí, depois, na outra vez, que eu fui convocado de novo, né, contra a Colômbia. Sim. Em Nova York, o jogo. Aí eu lembro que o Marcelo tava machucado ainda, ele levou só um lateral, levou o Fábio Santos, né? Eu falei, o Fábio vai jogar, só tem um lateral. Aí cheguei pro Fábio e falei assim, Fábio, hoje você vai passar mal, irmão, que tem um moleque aí na Fiorentina, chama Quadrado. Mano, o moleque é rápido pra caramba, mano, a gente joga direto lá contra eles. Mano, o moleque dá trabalho, hein? O moleque é uma fumaça. Aí o Fábio falou, sério mesmo, mano? Eu falei, sério, mano. Aí beleza, fomos pro treino, o mano começou a dar uns coletes, e a hora que eu vi, ele deu colete pra mim. Eu olhei, o Thiago tava também, o Davi também tava. Aí eu olhei o Fábio sem, falei, ixi, será que sobrou pra mim de lateral de novo? Aí fui jogar de lateral de novo. Aí fui, joguei bem. Aí na cabeça do mano eu entendi que ele veio falar comigo, né? Que a ideia dele era fazer 3 zagueiros. Sim. Era fazer 3 zagueiros, porque ele falou que o Thiago, o Marcelo e o Daniel Alves não marcavam muito. E a ideia dele era fechar ali a casinha com 3 zagueiros. Mas eu pelo que eu entendi também, dentro do ambiente ali, não gostaram muito dessa formação. Aí ele desistiu. E aí, cara, não sobrou pra mim, né? Eu já logo percebi, então... Pô, a hora que ele falou assim, pô, gostei desse jeito aí que vocês jogaram e tal. Aí eu já falei, caraca, mano, será que eu vou chegar na Copa, mano? Já fiquei aqui já, né? Só que aí depois o mano saiu, aí o Felipão veio. Aí o Felipão, na primeira convocação dele, ele me levou. Só que aí ele levou junto o Dante também. Porque Sim, o Dante até Dante. então era desconhecido. O Dante tava no Bayern. No Bayern, sim. Ele tinha, acho que ele tava num time da Alemanha, foi pro Bayern, começou a jogar muito, tal, explodir, e aí o Felipão levou ele. Aí, tipo assim, eu falei, agora minha briga é eu e o Dante, né? Só que aí na apresentação do Dante, mano, pensa num cara gente boa, mano. O cara tal, fez todo mundo fazer aqui, pra lá. Eu falei, mano, não volto mais. Até eu quero que ele fique. O ambiente é dele, já era. E aí não voltei mais com o Felipão. Aí depois, quando acabou a Copa, que aconteceu tudo aquilo lá, perdeu de 7, aí tive outra oportunidade, mas aí já não deu pra voltar. Legal. Ô, pessoal, se perguntar umas coisas da seleção também, legal, né? Pô. Ó, antes da seleção aí, ô Castan, até nessa parte de resenha mesmo, porque a gente vê que é bacana essa parte, esse espírito de algum jogador chega no vestiário, daquela, né, descontraída, aquela resenha. Que nem recentemente aí, ó, até da seleção, o Daniel Alves tá recebendo muita crítica, né? Uhum. É verdade. E ele leva com maior naturalidade, inclusive ele falou aí, né, você é melhor pandeirista. Então... Cara, o que deixa um pouquinho do futebol, quando eu falo assim que cada vez mais eu fico mais longe do futebol, é porque agora quando você sai e esquece tudo, cara, a vida pro lado de cá é muito mais saudável do que no futebol. E eu não consigo levar como o Daniel Alves leva, porque, cara, a história que o cara tem... Aí os caras falam, mas tem 39 anos. Pô, mas o cara é o maior vencedor, cara. De ter o Daniel Alves na seleção, já muda o patamar da seleção, cara. Só de ter ele ali. É uma palavra que ele pode dar, é agora que ele vai jogar. Sabe, assim, é um cara diferente, pô. É um cara que, se eu fosse o treinador também, gostaria de ter um cara desse no meu elenco também. Então, assim, eu acredito que o Tite sabe o que tem feito e o Daniel Alves tá levando, porque, pô, o cara tá nem aí também, pô. O cara é fera demais, cara. Só que eu não consigo ter essa... Como posso falar? Essa tranquilidade que ele tem. Porque senão, cara, você fica maluco mesmo. Porque o cara começa a olhar. Cara, já ganhei tudo na minha vida. Os caras estão me indicando que eu tô na Copa. Tipo assim, então é legal demais. E o Dani, no ambiente ali da seleção, ele é muito saudável. Ele é um cara muito de grupo, é um cara tranquilo. Então, assim, tenho certeza ali que tá sendo muito legal pra eles ter o Dani ali. E tem alguma resenha de seleção que você fala, pô, essa aqui dá pra contar? Cara, na minha apresentação eu tenho. Na minha apresentação, cara, nossa, eu tava muito nervoso, né? Aí eu lembro que da Itália, de brasileiro, fui só eu. Então fui sozinho fui na Áustria, acho que a gente tinha que se apresentar.
Aí meu voo atrasou, mano. Cheguei atrasado e tal. Fui o último a chegar. Cheguei a mesa lotada, todos os caras e tal, beleza. Aí os caras falaram... Aí eu nem lembrava, né? Os caras falaram assim, tem que se apresentar hoje, hein? Falei, caraca, mano. Como é que eu vou me apresentar aí, mano? Aí eu fiquei tão nervoso na hora. Porque foi em 2012 isso, logo depois da Libertadores, né? Aí fiquei tão nervoso na hora que eu subi na cadeira... Tal. Aí eu falei assim, não, e aí tal? Eu falei assim, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa pro Neymar por ter eliminado o Santos na Libertadores. A cara do Van. Ele virou assim pra mim e falou assim, você não vai descer mais daí agora. Não vai descer mais daí agora. Fiquei meia hora lá na cadeira, lá olhando pros caras. Mano. Falei, caraca, que vacilo. Eu tava tão nervoso que eu nem entendia o que eu tava fazendo. E aí passei mó vergonha, cara. Mas foi legal pra caramba. Os caras são... Isso é legal de muito, né? Os caras são muito fera, muito fera. Muito fera. E é legal assim, deu pra fazer umas amizades com o pessoal ali ou foi pouco tempo? Não, amizade tem assim, igual eu falo, né? No futebol é difícil você ter um amigo que você fica... Sim. Mas assim, o legal da amizade é o respeito que você tem. Quando você encontra a pessoa, você fica 5 anos sem ver ela. Parece que você conversou com ela ontem, sabe? E eu acho que é isso, cara. O legado que eu deixo no futebol é isso. Eu posso encontrar... Deixa eu ver. Tenho 2 ou 3 que não, mas quase todos. Desses dois não tem. Para ser mentiroso, vai. Tem 2 ou 3 que talvez se encontrar no... Não por mim, por eles, entendeu? Eles não são centroavante, atacante. Não, jogar junto, às vezes tem algum problema. 2 ou 3 que talvez não... probleminha sempre dá, né? Sempre dá. Mas assim, 2 ou 3 que talvez não... Mas o resto, cara, qualquer pessoa que eu encontrar. E ainda bem que são os top, né? Os 2 ou 3 são sempre meus meia boca, que quer achar que é os caras, entendeu? Mas sempre tem, velho. Então assim, os meia boca, calma aí, cara. Calma aí. Porque os top mesmo, a gente sempre tinha um bom relacionamento com todos. Eu tô rindo aqui. Ele é muito humilde, ele contou do Neymar, porque imagina o Neymar, já fica aí. Vai sair mais. Vamos levar seu prato aí, você janta aí mesmo. Imagina que deve ser resenha, né? Não, depois ele me ajudou muito no jogo. Porque daí depois a gente foi jogar de lateral, né? Aí... E eu falei, caramba, mano, jogando lateral da seleção, mano, o que eu vou fazer, né? Aí ele pegou e falou assim, Castan, eu vou abrir aqui na esquerda pra você, tu toca a bola pra mim e fica por trás. Eu falei, pronto, é isso que eu quero. Resolveu. É isso, pronto. Você não precisa nem voltar, deixa que eu corro pra você. E aí o jogo foi só isso, eu pegava na bola, tocava nele, driblava todo mundo. Aí gostou de jogar, pô. Duro quando você tem que dar o passe pro cara fazer, eu driblava. Não, pô, gostou demais jogar com o Neymar. Toca a bola pra ele e resolve tudo. Rapidinho. Tira aí, né? A rapaziada tá em peso acompanhando aí. Cara, o Johnny Carvalho tá aqui ao vivo com a gente aqui, ó. Ele tá falando que é muito seu fã, pediu pra você mandar um abraço pra ele, ó. Opa, como é o nome dele? Johnny? É, Johnny Carvalho, de Diadema, ele é. Fala, Johnny Carvalho, de Diadema. Um abração aí, tamo junto. Boa. Ô, Castan, até falando do Neymar aí também, claro, né? Que nem você falou, é fácil jogar com um cara como ele. Mas como foi pra você também jogar com o Ronaldo? Caraca. Acho que o Ronaldo foi o mais difícil, assim, de encontrar com ele. E viver o dia a dia com ele. Porque, cara, o Ronaldo era um ídolo pra mim, né, cara? Sim. Pô, tá doido. Eu lembro quando eu cheguei no Corinthians, assim, a primeira coisa que eu queria era ver onde tava o Ronaldo pra ficar longe. Porque, pô, eu não queria ser aquele cara chato que ficava pendurado em cima dele. Porque o cara era um ídolo pra mim, pô. E eu lembro que eu tinha até vergonha de cumprimentar ele, sabe? Assim, caramba, cara. Sério? Porque pra mim, Ronaldo, cara, pra mim foi o melhor da história, entendeu? Então, assim, Ronaldo é Ronaldo, mano. Não tem nem o que falar. E aí eu lembro que nos treinos, assim, cara, eu ficava até com medo de dar um passe errado pra ele e ele ficava bravo comigo. Então, quando eu ia treinar com ele, saía suadaço de tão concentrado que eu ficava. Caramba. Então, pra mim, Ronaldo foi assim, foi um dos maiores troféus também, troféus, né, que eu tenho na minha carreira, de ter jogado junto com o Ronaldo, cara. De ter dividido o vestiário com ele, ver como é que ele é, sabe? Caramba, assim, que legal, cara, pra mim foi fenomenal essa experiência. Que bacana, né? Não, e quando fala do Ronaldo, você se lembra o tanto de clube que ele passou na Europa, que ele jogou, que ele foi campeão. Dá pra entender, né? Não tive a mesma sorte de jogar com ele, mas... Eu tava esperando ele soltar essa. Daqueles 3 segundos que eu sabia que eu gosto. Infelizmente, Ronaldo, você não teve a oportunidade de jogar comigo, mas quem sabe um dia eu não seja seu professor. Às vezes, nesses jogos de final de ano aí, tem o meu jogo que eu faço, amigo do Paulo Reale. Será que vai ter em janeiro? Fé em Deus. Vai, mano, certeza. Vai chegar o convite vai chegar o convite pro Ronaldo. De repente, vai ser o Ronaldo vir, né? Aí, ó. Eu vim já preparado. Você sabe que no meu time já tem um capitão zagueiro garantido. O Castan tá convidado. Aí, ó, agora é o seguinte. Agora você se enroscou. Por quê? Porque, ó, se liga só. Leandro Castan, Rê São Prazer, Dinei...
Quem que Só- era o outro só zagueiro brabo, E só. o Douglas Zóio. Não, foi eu pra zagueiro jogar de bravo. meia esquerda, então. Achei que você dá lateral esquerda diante ali, não domina, filho. A passada não é mais a mesma, mas dá pra jogar ali na Mas tá meia. ali, Ali. né? Ó, e o Castão falou que tá aposentado, apesar de ser jovem, 36 anos, Pô. mas eu tenho provas de que ele ainda joga pelo Corinthians ainda. Ele já até entendeu. Meu, conta essa história aí do Corinthians associativo, é isso, né? Ô, cara, quem me procurou a primeira vez foi o Renato, né? Que é um time de sócios do Corinthians. Aí ele falou assim, Castan, o que tu acha de jogar com a gente aqui e tal? Eu falei, cara, a princípio esse ano aqui eu não quero fazer nada. Eu falei, quero ficar em casa, descansar pra gente ver e tal. E assim, são caras torcedores que torciam por mim lá e são sócios do clube e fizeram esse time. E aí ele disputou o campeonato e tal. Eu falei, cara, campeonato não dá pra jogar tal, mas quando tiver um amistoso você me chama. E aí um dia eles fizeram um amistoso do lado de casa, lá em Santana de Parnaíba. Aí eu assim, cara, a gente tá aqui do lado da sua casa. Eu falei, pô, então eu vou. Aí eu fui, cara, fui tão bem recebido que eu gostei demais, cara. Gostei demais. E aí joguei já outros jogos com eles e pretendo jogar mais jogos também, amistosa. Competição eu acho que não dá mais. Tô tentando tirar esse lado competitivo. Mas assim, de jogar esses jogos amistosos, com certeza eu vou jogar mais vezes com eles. É Que uma legal, rapaziada cara. nota 1000 que me trata muito bem, me sinto muito bem acolhido. E relembro também um pouquinho, né, Sim, de vestir sim. a camisa do Corinthians. Ah, e tá jogando ali. E uma coisa bacana também que eu vi, eu acompanhei pelas redes sociais, tem outros ex-jogadores também, né? Tem. Eles estão. A ideia deles é trazer cada vez mais. Quem- a ideia quem que você deles pode tava citar que Bruno tá lá? César, Christian, Edno. Foi a última vez, foi o Boquita também que jogava. Boquita. Então a ideia deles é essa. Eles começaram tem pouco tempo também. A ideia deles é trazer cada vez mais jogadores. Dizem que talvez o Júlio César pode ir também, o Que goleiro. legal. Então assim, vai ser legal rever a rapaziada também, né? Vai ser muito Aquela legal. curiosidade, meu sócio. Qual que é as competições que disputa assim? Porque beleza, tem um amistoso, Então, mas... tem dentro da cidade de São Paulo, acho que tem uma competição de associativos, de sócios do São Legal. Paulo. Do Palmeiras. Tanto o Michel Bastos, que é meu parceirão também, Sim. ele joga pelo São Paulo também, associativo. Que legal. Aí eu não sei o campeonato que ele joga, mas ele falou que joga na região toda. Ele falou que ele só vai quando o jogo é lá no... eu não sei onde é que é o clube lá do São Paulo. Eu vou perguntar, porque o Van já tá até com a cara fechada. O time do Santos tá bem na competição? Cara, eu não sei se o Santos... Porque é na cidade de São Paulo. O Van é muito... Você vai conhecer o Talvez o Van... Santos tá jogando lá contra a Portuguesa Santista. Sim. Não, porque em São Paulo joga só os do São Não, Paulo. porque o Van é muito santista. mesmo? E o Van, ele anda meio triste aí, não sei porquê nos últimos anos. Ele tem uma barbearia famosa aí, Mauá, que é o Van Barbearia, né? Fui lá fazer a barba ontem e ele fala toda semana. Faz tempo que o Santos... ano que vem- Tem um treinador bom lá nesse ano, né? O Lisca, né? Foi bom ele, né? O Lisca doido. Não, e o Van, todo ano, quando chega assim no final do ano, ele fala: não, o ano que vem vai ser o ano do Santos. Então, Van, ano que vem. Ó, fez o joinha, ano do Santos, hein? Vou te cobrar. Cara, o legal, assim, o Santos... o legal do Santos, cara, é que todo ano revela um craque. Não, né? isso aí é de lei. Cara, Isso aí... você vê... Eu tava vendo o Santos jogar esse ano aqui, cara. Você vê aquele Marcos Leonardo. Sim. O outro que joga aberto lá, esqueci o nome dele agora. O Van que manja a formação, qual que é o jogador? Oh, vou tá até Não, triste. então ali. tá bravo, então. Mas o Marcos Leonardo, pra gente, tipo, cara, como que os caras pegam esse jogador, cara? Você pega a seleção, quantos caras que estão lá, que passaram... Santos. Tudo Santos, velho. É Isso aí- loucura. isso aí é indiscutível, né? Mas, assim, hoje no futebol, quem não se reorganizar, quem não tiver... É verdade. Não tem como competir. Não tem como competir com quem tem estrutura, quem tem dinheiro. O futebol é dinheiro, cara. Se você tiver dinheiro, você vai ter um time bom. E o povo quer saber aí, Ed? Cara, cada história aqui, hein, mano. Não, e Lembrando nós tem que tá muito, registrado. nós tem viu? muito pra falar ainda. Tem, cara. Castan, o momento em que você resolveu parar, ou talvez, né, se vai parar mesmo, mas em que momento, assim, pra você, a parte mais difícil, assim, você aceitar que vai ter que parar ou teve que parar? Cara, assim, essa coisa de parar de jogar futebol já amadureceu muito. Lá na Roma, quando eu tive o problema de saúde, já sabia que uma hora ia ter que parar. E essa notícia veio com 27 anos. Aí depois eu consegui voltar a jogar e tal. Aí quando eu tava ali no Vasco, ali no Vasco foi muito intenso pra mim. As coisas aconteceram muito intensas. Eu vim pra um clube que tava passando um problema financeiro muito grande, salários atrasados, tinha um time que não era competitivo e sempre ali sendo capitão, segurando a bronca. Então foi muito intenso aquilo pra mim. Aí quando o time cai pra... Porque eu lembro que quando eu tava em 2020, eu cheguei a falar pra minha esposa, se o time não cair, acho que eu vou parar de jogar futebol esse ano. Aí ela falou, sério mesmo? Eu falei, sério, não aguento mais. E aí o time caiu, e aí
o Pássaro veio, que era o diretor lá, que é um cara sensacional. Sim, sim. Ele me chamou e falou assim, Castanho, a gente queria que você ficasse até o final do ano e tal, mas que você reduzisse seu salário para poder ficar na Série B. Falei, cara, eu vou ficar para jogar a Série B. Ainda ele falou assim, a nossa ideia é tirar essa sua liderança, passar para outro cara para você estar ajudando também por trás, jogar menos pela sua idade e tal. Falei, cara, é isso que eu preciso de um pouco aí de tranquilidade, jogar às vezes e tal. Enfim, aí começou a Série B, aí começou a temporada, só que aí eu fiquei 3 jogos de fora, o time perdeu 3 jogos. Aí, tipo, já volto Castanha. E aí, eu lembro que na Série B, eu tive uma lesão na final da Taça Rio, contra o Botafogo. Aí eu fiquei, eu estreiei, eu acredito, acho que na 12ª rodada da Série B do ano passado. Eu fiquei 12 jogos de fora e o time tinha ganhado um jogo. Aí já voltei com aquela pressão e tal, e aí o time voltou a ganhar. Só que na minha cabeça eu já sabia que se o time não subisse, a culpa ia ser minha. Porque só tinha molecada no time, não sei o quê. Enfim, foi o que aconteceu. E aí eu já falei pra minha esposa, falei, cara, acho que é a mãe de Paramão e tal. Aí fiz uma rescisão com o Vasco, voltei pra casa e falei, se não aparecer nada bom, eu não vou ficar em casa. Aí, mais ou menos em abril, o pessoal do Guarani me procurou outra vez, que já tinha me procurado antes. Aí eles falaram, cara, coloca aí no teu... O diretor falou assim, coloca aí no teu celular aí o endereço, coloca o brinco de ouro aí, tu vai ver que é do lado da tua casa e tal. Aí dá pra você ir voltar todo dia. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. Aí comecei a ir no Guarani. Ir e voltava todo dia ali, eu moro em Alphaville, dava 1h15 de carro, de casa. Aí comecei a ir, só que aí o time não encaixava do Guarani também. Não encaixava. Aí teve um jogo lá que a torcida começou a pegar no meu pé. Eu falei, cara, não preciso mais passar por isso. Se eu tô atrapalhando... Porque tem uma coisa assim na minha carreira. Eu nunca fui em nenhum clube e pedi pra jogar. Sabe? Então, graças a Deus, sim, eu sempre fui contratado. E nunca nenhum clube. Eu fui no Atlético Mineiro pra fazer teste. Foi o clube que eu fui lá pedir pra jogar, no caso. Sim. Depois, em todos os outros times, eu fui contratado. No Corinthians eu fui contratado. Na Roma eu fui contratado. No Vasco eu fui contratado. E no Guarani eu fui contratado. Em nenhum momento eu fui lá e pedi pra jogar. Então, se eu não tô querendo que eu fique no lugar, cara, não ia ser agora, depois de velho, que eu ia ficar lá, entendeu? Então eu peguei, foi muito tranquilo. Cheguei, falei pra minha esposa, falei, vou parar de jogar futebol. Deu 3 meses aí no Guarani. Então já é uma coisa que vem amadurecendo há muito tempo. Que aí a hora que chegou ali, pum, acabou, é isso. E aí pra mim foi muito tranquilo. E assim, a transição foi muito boa também. Porque, cara, eu tô cuidando da minha família, dos meus filhos. Cara, hoje eu água o jardim lá de casa, as plantinhas. Outro dia eu tava lá em casa aguando as plantas, passou meu vizinho assim e falou assim... Caraca, cara, eu olho pra você sem me dar desespero. Eu falei pra minha esposa, até ano passado esse cara vivia a 1000 por hora na vida dele. É jogo, é cobrança. Agora ele tá aguando as plantas. Eu falei, cara, melhor coisa do mundo é isso aqui, cara. O pessoal tá ansioso por mim, eu tô bem. Todo mundo passa perto e fala, e aí, o que você vai fazer? Fala, fazer nada, hoje eu vou aguar a planta ali, senão vai morrer. Sem cobrança, né? Pelo amor de Deus, só da minha esposa. Ô, Castanho, não tem como não perguntar, porque até você entrou no assunto. Acho que a melhor forma de perguntar é dessa forma. Você se arrependeu de ter vindo pro Vasco? Não, arrependi não. Eu acho assim... Talvez... Não pelo clube, eu digo assim, mas por tudo que passou. Sim, não, se eu olhar pra trás, você fala assim, Castanho, você voltaria pro Vasco? Voltaria pro Vasco. Não foi que eu não quis voltar pro Corinthians. Na época que eu tinha contrato com a Roma até 2020. Aí em 2018 a gente entrou num acordo pra fazer uma rescisão. Sim. E aí, assim, a Roma, cara, não tenho palavra. O que eles fizeram por mim foi sensacional. E aí eles continuaram pagando meu salário, fiz um acordo com eles, pagaram meu salário até 2020. Só que quando eu venho pro Vasco, cara, foi uma comoção, assim, nas redes sociais pra mim, porque os caras, volta, você vem pro Vasco, não sei o quê. E é uma coisa que eu tinha perdido isso. Já no Corinthians, o treinador que tava lá na época não me queria. E, cara, o que me fritava na cabeça era justamente esse negócio, porque as pessoas falavam, cadê aquele Castan de antes da cirurgia? Sim. Cadê aquele Castan? Tipo, não tinha mais aquele Castan. E aí a minha preocupação era voltar pro Corinthians e ser comparado com aquele Castan de antes. E a minha história no Corinthians, cara, é muito bonita. Sabe, o meu último jogo no Corinthians foi contra o Boca Juniors na final da Libertadores. Sabe, então isso ninguém vai poder tirar de mim. Sim. Sabe, eu fui campeão invicto do Corinthians Libertadores, fui o melhor zagueiro, meu último jogo contra o Boca Juniors. Então eu tinha um receio grande de voltar e apagar essa história. E aí, quando apareceu o Vasco, fui pro Vasco. Só que aí, quando eu cheguei no Vasco, tomei um susto também, quando eu vi o que era. Tipo assim, a estrutura e tal. Cara, tava vindo da Roma, cara. Aí, assim, tomei aquele susto. Aí, joguei aquele final de ano. Aí, eu falei pro meu pai, quero ir embora, não quero mais ficar aqui. Aí, o Carille assumiu o Corinthians. Aí, teve a oportunidade de voltar pro Corinthians. Aí, quando eu falo que quero voltar pro Corinthians, o Vasco não me libera.
E aí teve a possibilidade de eu não me apresentar no Vasco. Só que aí, cara, é a questão do caráter e profissionalismo. Eu falei assim, ó, se o Vasco me liberar, eu quero muito ir embora, voltar pro Corinthians. Mas se o Vasco não me liberar, eu vou cumprir meu contrato, que eu vou fazer o quê? Sim. E aí eu volto pro Vasco, assim, e os funcionários, cara, me ligavam, sabe, nas férias. Castan, você não pode abandonar, não sei o quê, pô, a gente precisa de você foi fera demais, não sei o que lá. E aí voltei pro clube. Joguei o Campeonato Carioca, eles renovaram meu contrato. Aí fiz um contrato até no final desse ano aqui, que era 2022. Sim. E aí fiquei no clube. Aí em 2019 a gente foi muito bem no Brasileiro e aí apareceu outras possibilidades de eu sair também. Só que aí sempre aquele negócio de querer ser grato e tal. Sim. Fiquei no clube de novo. Aí chegou a pandemia. A pandemia, quando chegou, a gente tava com 7 meses de salário atrasado. Era colocar na justiça e ir embora. Só que aí fica aquela questão de gratidão e tal. Aí fiquei. Só que aí quando eu fiquei em 2020 foi o que eu errei ali. Não pra questão de gratidão. Talvez eu deveria ter sido um pouco egoísta e pensar em mim também. Porque o nosso time que estava sendo montado não era um time pra brigar pra coisa grande. E aí a responsabilidade ia cair em cima de mim. Só que eu achava que a torcida me amava. Só que aí, assim, quando o bicho pegou, os que não me amavam se rebelaram, entendeu? Porque eu sempre falei muito no Vasco. Porque como eu era capitão do time, e aí, tipo assim... Você era liderança. Eu tinha que falar. E aí eu falava, metia a cara. Então eu sabia que um dia se desse ruim ia sobrar pra mim. Só que, tipo assim, não achei que ia dar tão ruim assim. Mas, cara, não me arrependo, cara. Não me arrependo porque foi muito da hora. Conheci tanta pessoa, gente boa. Joguei com tanto cara legal também. Os treinadores que passaram. Né? Tá na história do clube. Um clube da hora, sabe? Um clube muito legal de jogar. A torcida que é exigente, mas é uma torcida apaixonada. Então, assim, morar no Rio de Janeiro. Eu tinha um sonho de morar no Rio de Janeiro. Então, tipo, morei no Rio de Janeiro. Foi legal pra caramba, cara. Foi, assim, muito legal. Então, eu passo assim pra trás e vejo que poderia... Eu errei, talvez, o tempo de sair antes, para não poder ficar marcado negativamente com a queda ou de ter feito alguma coisa. Mas fico feliz porque eu dei o melhor. Sim. Achei que eu fui profissional naquele momento. Assim, grato por o que eles fizeram por mim. E pronto, assunto encerrado. E é legal você falar isso porque é pergunta que chega nas redes sociais, né? Quando a gente fala assim de você sair pendeu, não é pelo clube sim, na verdade... pelo que acontece, igual você falar, 7 meses de salário atrasado. O torcedor não tem culpa disso. Muitas das vezes é erro de gestão errada de diretoria, né, meu sócio? Exatamente. Inclusive, depois que eu saí... Cara, ninguém sabe disso, né? Aí, depois que eu saí, fui fazer um acordo com eles. Sim. Aí, os caras achando que eu ia... Porque assim, cara, eu fiquei tanto... Teve um momento no Vasco, no final, que eu parei de falar. Aí, o Castan é o capitão que não fala. Mas eu tive um motivo que eu parei de falar. Porque, cara, eu sempre comprei a briga da diretoria. Um dia eles prometeram uma coisa, eu coloquei minha cara pra prometer pro grupo que a diretoria ia pagar. A diretoria não pagou e o clube veio me cobrar. Os jogadores vieram me cobrar. Aí eu falei assim, cara, a partir de hoje eu não falo mais nada. Não falo mais nada. Aí eu parei de dar entrevista, parei de tudo, parei mesmo. Fechei minha boca. Mas enfim, aí depois quando tava pra sair do clube, os caras me colocaram pra treinar separado. Putz. Aí, tipo assim, pra ver se eu abria a mão. Só que pra mim, cara, todo esse salário atrasado era questão de honra pra mim. Receber tudo que eu tinha pra trás. Aí eu falei, aí me colocaram pra treinar 12h30, janeiro, no Rio de Janeiro. Só que, cara, eu sempre penso assim, eles querem que eu fique nervoso, mas eu não vou ficar nervoso. Aí o que eu fiz? A minha família tava em São Paulo já, trouxe todo mundo pro Rio, coloquei eles no hotel. Aí eu ia 12h30 pro clube, treinava, 1h tava pronto, pegava eles e ia pra praia. Ficava na praia até 6h da tarde. Fiz isso uma vez, fiz isso duas. Aí os caras viram que eu não ia desistir, que eu não ia abrir mão de nada. Porque a questão era direito meu. Sim. Eu abri mão de ganhar mais em outro clube, na época, pra poder ficar no clube. Agora eles vão querer... Cara, não é assim também, né? E aí eu fiz um acordo com eles. Aí eles falaram assim, Cassiano, vamos fazer um acordo. Eu falei assim, vou ajudar vocês então. Qual que é o fluxo do caixa de vocês? Qual que é o valor que vocês podem me pagar por mês... pra não atrapalhar o futebol e vocês seguirem a vida de vocês. Não vai ser por causa do Castan que o Vasco não vai jogar, não vai conseguir seguir adiante. Sim. Aí ele falou, é isso aqui por mês. Eu falei, então tá. Agora pega, divide minha dívida e vê quanto que dá pra... quantos anos que dá e eu assino e vamos embora. Aí eles fizeram lá, deu 65 vezes. Em 65 vezes eles tinham que me pagar um tanto por mês pra poder quitar a dívida. Aí eu falei, tá bom pra vocês? Não, tá, te ajudar pra caramba, não sei o quê. Fechou. Cara, pagou 1 mês, pagou 2, pagou 3, atrasou tudo de novo. Nossa. Então, tipo assim, cara, aí hoje, tipo assim, tá na mão do advogado. Tá na justiça, né? Não, acho que nem precisou colocar na justiça, porque no contrato já tem tudo já. Tá na mão do advogado, chegou a SAF lá agora, né? Pô, torci tanto pra SAF entrar pra poder... Agora tem a esperança de receber, pelo menos.
E aí, vamos ver o que vai acontecer. Porque, cara, assim, é muito desgastante pra cabeça, cara. Você chegar no CT, você vê o funcionário que tá não sei quantos meses sem receber, o cara com conta de luz atrasada, chegar, o cara tá desesperado pra pegar uma cesta básica, alguma coisa. É sacrificante. Isso, assim, a cabeça frita. Mas, assim, tem a recompensa daquele negócio de jogar em São Januário, é da hora pra caramba, atmosfera e tal. A torcida, né? Mas é pegada, meu, é pegada. Caramba. E você sempre foi, assim, um cara que não deixou as coisas passarem, assim, despercebida, né? Teve alguns acontecimentos no Rio de Janeiro que Deus nos jornais, né? Você sendo um certo porta-voz, eu diria assim, do jogador ou até de si próprio, né? Em defesa de você mesmo. Que preço que se paga por ter essa fama de ser um porta-voz ou um líder, né? Ah, cara, o preço que se paga, às vezes é cancelado. CBF cancelado. Mas eu vi que eu fui cancelado. Tá falando por causa da camisa, né? Da LGBT também. Porque eu vi que eu fui cancelado, porque aí aconteceu esse episódio, aí no meu aniversário ninguém me deu parabéns. Pô, toda vez que tinha, sabe, Sport TV, ESPN e tal, aí eles falam assim, hoje é aniversário do Castanho, postava lá todos os times que jogou, título, não sei o quê, no meu aniversário cancelado. Então eu falo, se vocês quiserem dar parabéns no próximo ano, acabou já, tá tudo certo. Então assim, cara, mas a minha vida é assim, cara, eu sou desse jeito, eu sou muito tranquilo fora de campo, se a gente for fazer um churrasco, alguma coisa assim, eu sou muito tranquilo e tal, mas eu tenho minha personalidade, cara. Se eu acho que uma coisa é isso, entendeu? Se não é, não é. Então assim, ali no clube, na hora no Vasco, eu vejo que eu tava protegendo muito o moleque ali. Porque era... Como que eu vou fazer? Tipo, vou dar um exemplo. Vou fazer o Gabriel Peck ir lá e fazer um depoimento de que o clube tá 5 meses de salário atrasado. Um moleque com 20 anos. Sabe? Então, assim, eu sempre tentei proteger os meninos. Em qualquer momento. Se jogasse mal ou alguma outra coisa, sempre tentei proteger eles. Porque eu sei que muitos ali foram fritados por causa disso. Porque é muito difícil você subir e jogar num time como aquele, que não te dá estrutura, que não tem jogador bom pra te ajudar. Então, assim, eu tentei proteger eles para poder eles seguirem a carreira deles. E muitos ficaram pelo caminho. Muito jogador bom de bola mesmo que não conseguiu dar continuidade na carreira. Eu perguntei justamente porque eu tinha visto lá, eu me referia à pandemia, né? Que ele tinha dado uma declaração onde tinha falado que era mais o contato jogador, né? Fala, tipo assim, eles se viram, né? Ele se preocupou com a torcida e não com os jogadores. E aí você tomou as dores, do né? governador lá. Nossa, que loucura. Então isso que mais me chamou minha atenção. Teve um dia que a minha esposa falou assim, cara, você tá falando demais, hein, cara? Você tá morando no Rio de Janeiro, cuidado. Você viu isso? Aí Não, mas era verdade, porque assim, ele falou, né? Foi bem no começo, né? Não, a gente vai fechar, vai parar o futebol, porque senão os torcedores vão se contaminar. Tipo assim, o jogador tá nem aí, né? O jogador se contamina, tá nem aí. Mas, cara, esse é negócio da pandemia, tudo aconteceu, cara, Cara, tanta gente que morreu, tanta família que sofreu. E muita gente usou disso pra fazer tanta hipocrisia também, cara. Muita gente usou disso pra falar tanta besteira também. Muita gente que falava, não sei o quê, mas fora fazia tudo ao contrário, sabe? Então, cara, é um assunto pra mim que me magoa muito, que me deixa muito triste, porque quando o momento é difícil, quando o momento é ruim, a gente vê realmente o caráter do cidadão, o caráter do ser humano. O ser humano realmente, assim, cara, o que o ser humano pode fazer realmente é muito triste, é lamentável, me deixa muito triste isso. Não, e vamos para umas resenhas aí, né? Porque antes a gente vai falar sobre o assunto da Roma também, né? Da sua cirurgia que você teve, da sua saúde e tudo, da sua volta pro futebol. Mas tem uma resenha que não tem como não falar dela, que o Tadei já soltou ela no bastidor, né? Meu, conta essa história. Tem até uma pergunta do Luiz que ele vai fazer, que é torcedor. Esse aqui é quase um torcedor da Roma, só que no Brasil. Da hora. Romanista. Romanista. Vamos fazer uma pergunta sua já, Luiz. Mas fala, o Rodrigo Tadei, né, que jogou no Palmeiras, na Roma... teve aqui semana passada, falou assim, fala pra ele contar a história do treinador que queria derrubar a mesa dos brasileiros. A gente sabe por cima, hein? Cara, a gente era em 6 ou 7 brasileiros lá. Cara, a gente fazia uma bagunça, cara. Nossa, você é moleque, só faz besteira. Era tudo molecada começando. O Rodrigo era o mais velho. Às vezes o Rodrigo ficava assustado, você até de perto da gente. Que tava eu, Marquinhos zagueiro, que foi pro Paris, agora tá na seleção. O Marquinho meia. Aí tava o Dodô, tá no Atlético Mineiro. Quem mais que tava nessa rapaziada? Tava o Rodrigo Tadei, tinha mais um menino lá que chama Jonathan Luca, que tava na base.
E aí, tipo assim, cara, a gente era a máfia dos brasileiros, né? Porque a gente vivia sempre junto e tal. Pô, a gente chegando num país diferente, a gente não entendia. Hoje eu vejo que a gente era... Cara, não posso falar pra você. A gente fez muita besteira, né? Mas a gente tinha a nossa mesa no jantar, né? Só que a cultura dos caras na hora da refeição, é você falar baixo. É você tá ali e tal, respeitar... E a gente não tinha nada disso, né, cara? Brasileiro, sabe, quer falar alto. Aí teve um dia que o treinador pegou, ele falou assim, ó, a partir da próxima refeição, os brasileiros não sentam mais junto. Cada brasileiro vai sentar na mesa. Porque tinha a mesa dos brasileiros, tinha a mesa dos europeus, tinha a mesa dos africanos e tinha o resto do mundo. Aí, tipo assim... Porque só nós vai sair da nossa mesa, né? Porque só o brasileiro não pode. Aí ele falou assim, ó, a partir da próxima janta, cada brasileiro em uma mesa. Aí nós ali, nem a pau, mano. Nós vamos ficar na nossa mesa. Por que só nós? A gente sempre aquele negócio de vitimismo, né? Por que só nós? Não sei o quê. Aí, beleza. Aí chegou na outra refeição, um olhou pro outro, todo mundo sentou na mesma mesa. Eu falei, cara, mano, vai dar confusão isso aí. E aí, beleza. Aí chegou o treinador, ele entrou assim, mano, ele ficou vermelho na hora que ele viu nossa mesa, só com os brasileiros. Aí ele chegou e meteu o tapão na mesa assim, ó. Pá! Pá! Ele falou, eu já falei que essa mesa aqui, eu não quero ver mais nenhum brasileiro. Aí nisso o Marquinho levantou e foi embora. Aí eu peguei e fui levantar e fui embora. Quando eu fui levantar, eu falei assim, onde você vai? Eu falei assim, tô indo embora, não vou jogar. O jogo era no outro dia, não vou jogar. Aí ele falou assim, tá maluco? Eu falei assim, vocês são tudo racista aqui. Eu falei assim, vocês são tudo racista, ninguém gosta de brasileiro. Eu falei, eu tô indo embora. Aí ele pegou, saiu da minha frente e foi embora. Aí os brasileiros saíram tudo atrás de mim, eu sei, todo mundo andava atrás do corredor. Aí beleza, aí peguei, entrei no carro, ia embora mesmo, cara. Entrei no carro, aí o Rodrigo veio, mais velho, né? Ele veio com o carro dele e parou atrás do meu, assim. Estacionou atrás do meu e falou assim, não, ninguém vai embora. Aí teve uma foto, cara, a gente tudo junto no carro. Aí eles entraram tudo dentro do meu carro. Aí eles acalmaram, eu liguei pro meu pai, sempre ligava pro meu pai, falei, pai, quero ir embora daqui, não sei o que, eu não gostei, esses caras são tudo racistas, não gosto de brasileiro. Cara, coisa de moleque, né, meu? Ninguém gosta da gente, não sei o que, não sei o que lá. Aí daqui a pouco veio o treinador, que o treinador tem um relacionamento muito bom com ele, que é o Andreazzoli. Ele era auxiliar, virou treinador, e hoje ele é treinador lá na Itália. Aí ele veio, Castan, calma, Castan. E aí, é isso que o moleque quer, né? O moleque quer a carinha, né? Aí eu falei assim, calma, por que você tá assim, meu filho? Calma, vamos lá pra dentro. Aí ele levou lá pra dentro. Não é assim, porque isso acontece, os outros estão reclamando que vocês estão falando muito alto. Então eu tive que me posicionar ali na frente do grupo. Senão, professor, então tá bom. Então se é assim, então tá bom. Aí o Rodrigo sempre lembra disso. Que ele fala, cara, que loucura esses moleques, cara. Esses moleques, que eles fizeram, cara? Que loucura. Não, e ele contou só uma parte da história nos bastidores. Eu falei, vai contar o resto, né, você? Ele falou, deixa pra ele contar. Cara, antes do Andreazzoli, a gente teve um treinador lá que chama Zdeněk Zeman, da República Tcheca. E ele não gostava de brasileiro mesmo, cara. Eu nem sei porque tinha tanto brasileiro no clube. Porque lá, assim, na Europa é o diretor que contrata, né? E aí ele colocou 6 brasileiros pra ir lá e se vira, né? Então, assim, ele pegava muito no nosso pé. Mas pegava muito mesmo. Pegava muito. Ele chamava meu nome errado. Ele chamava o Dodô de Dedé. Ele chamava eu de Castano. Tal. Tipo, ele colocava pra treinar o time a semana inteira no time reserva. E no dia do jogo ele colocava pra jogar. Tipo assim, ele pegava muito no nosso pé. E aí, na hora da refeição, tipo assim, podia comer 150 gramas de peito de frango. E, tipo, 100 gramas de arroz. Era só isso a janta. A gente, pô, vindo do brasileiro. Arroz, feijão, macarrão, aquela, pô, comendo à vontade. Aí, pô, que isso, cara? Não existe isso. Aí a gente... Aí a gente falou assim, não, deixa esse cara, a gente não vai jantar mais no clube. Quando a gente sair da janta, a gente pede um lanche. Aí esse cara, meu Deus do céu, olha esse cara. Aí, beleza. Aí, a hora que acabava a janta, eu ligava pro amigo meu, falei, ó, passa no Mac aí, pega os lanches aí. Aí o moleque fazia os pedidos, cara, a gente chegava no quarto, a gente comprou um projetor, jogava a televisão, Call of Duty na televisão, e tiroteio, cara, esse cara passou mal com a gente, ele fez a gente passar mal, porque ele judiava da gente, mas a gente fazia ele passar mal. Vocês fizeram mais. Cara, foi assim, coisa de moleque mesmo, assim, que, tipo assim, as experiências negativas, né, mas sim, Foi muito legal, cara. Foi muito legal, assim, ter vivido isso também com essa rapaziada e ter aprendido com eles também. E o Rodrigo era o cara que segurava nós, né? O Rodrigo era mais velho, falava, não pode fazer isso, não. Não, pelo amor de Deus, estou fazendo. Era o cara que segurava nós. E eu falei que eu aprendi muito com ele por causa disso. O Rodrigo Tadei me ensinou muito. Ele me ensinou realmente a ser um cara profissional, ser um cara correto, respeitar. E ele já tinha um tempo de clube, né? Já. O Rodrigo é muito respeitado lá. Muito respeitado. Ele é um cara... sensacional. E falando de Roma, tem que perguntar, né? Como que é o seu relacionamento ali com
o Totti e semana passada o Tadeu até me corrigiu. Eu falo De Rossi, mas é... Daniele De Rossi. Como que é a amizade com os homens? Que eles são também ídolos, né? O Totti é mais fechado, assim, né? Mas é um cara que sempre, quando você manda mensagem ou você procura, sempre responde. E o Daniele, cara, é um irmãozão, cara. Ele é um cara sensacional, meu. Eu falo que é o melhor volante que eu joguei na minha carreira. Ele, assim, ter ele na frente da zaga ali é sensacional. Primeiro pra sair jogando e depois ter uma proteção também. Ele já era mais experiente, não corria tanto, mas a noção dele de defender, de entrar no espaço. Eu sempre fui um cara que gostei de cobrir lateral. E às vezes, pro volante, é melhor o zagueiro cobrir do que ele, que ele corre mais. O De Rossi, nós dois olhávamos um pro outro e entendia. Eu cobri o lateral, ele entrava na minha. Então, assim, a gente se deu muito bem jogando junto. E o De Rossi é um cara que sempre, assim, me dá uma palavra nos momentos difíceis, sabe? Sempre me ajudou muito mesmo. E é um momento que a gente deixou pra falar mais perto do final, né? Teve um momento, vamos dizer, delicado na sua carreira, na sua vida também, né? Foi ali pro final de 2015? Foi em 2014. 2014, metade de 2014. Né? Que você foi diagnosticado, né? Eu até puxei o termo aqui, a palavra é um cavernoma, né? Cavernoma. É uma malformação vascular no lado esquerdo do cérebro. Que aí você precisou passar por cirurgia, teve até possibilidade de, né, você não voltar mais a jogar futebol. Então, o que você pode falar disso quando você lembra de tudo isso, o que você passou? Que é um momento delicado, né, meu sócio? Exatamente. Cara, é um momento, assim, difícil de falar. Porque realmente eu vivi um sonho naquele período. Eu tava vindo de uma temporada, da segunda temporada. Em 2 anos eu tinha jogado 80 jogos. Era uma época que começou a ter sondagem da Premier League. Então, assim, eu sabia que eu ia estourar a qualquer momento, assim, mais do que eu estava no momento. E aí, de um dia pro outro, que é uma coisa que fica de aprendizado pra minha vida, eu tava bem num dia, no outro eu acordei com tontura. Então, de um dia pro outro, a minha vida mudou. Essa tontura me fez perder 15 quilos em 2 semanas, porque eu vomitava muito. Aí, fiquei pesando 70 quilos na época. Achei que ia morrer mesmo, porque ninguém descobriu que eu tinha. Só viram que eu tinha um tumor no cérebro. E fizeram vários exames e nesse meio termo, até um recado assim, né, para todo mundo que mexe com jornalismo ou dá informação, no caso, né, que hoje todo mundo pode dar informação. Eu via muitas notícias na rede social, nos jornais, falando que eu tinha câncer e que eu corria muito risco de vida. E isso me influenciou muito negativamente, porque ninguém falava que eu tinha e eu acabei acreditando nessas pessoas. E eu quase morri mesmo, porque o meu psicológico foi lá para baixo vendo essas notícias. E aí, depois, um dia, o médico me chamou, ele falou assim, Castan, o seu problema ele é congênito, ele vem no terceiro mês da barriga da sua mãe, seu cérebro se formou errado, e essa doença vem dos 30 a 40 anos, para você ver um pouco antes. Então, assim, mas você não vai morrer por causa disso, a gente vai cuidar de você e tal. Ali eu tive mais tranquilidade. E aí, beleza, passaram-se uns 3 meses, eu melhorei. E aí, só que aí veio a notícia que eu não poderia mais jogar futebol. Porque o tumor, ele cresceu, ele pegou o tecido cerebral, por isso que eu vomitava e tal. E aí, depois, quando ele voltou ao tamanho dele original, a Federação Italiana não autorizou mais que eu jogasse futebol, porque a preocupação era que, quando eu fui no hospital, porque como eu tomei muito medicamento forte, eu perdi o atestado para jogar. Eu usei remédio para doping, né, no caso. Então, eu tive que voltar lá e fazer exames para eles me darem o atestado de novo. E aí, quando eu cheguei lá, o médico foi curto e grosso para mim. Ele falou assim para mim, você joga em qual posição mesmo? Eu falei, zagueiro. Ele falou assim, zagueiro, bola de cabeça, né? Eu falei assim, você dá uma cabeçada, o tumor explodir no seu cérebro, quem vai se responsabilizar? Aí ninguém falou nada. Ele falou assim, então você não joga mais futebol. Aí a única opção que você tem é você fazer a cirurgia. Aí você volta. Aí eu peguei e falei, não, cirurgia eu não vou fazer, nem a pau. Eu falei, não vou fazer. Aí peguei, voltei para casa. Aí falei pra minha esposa o que tinha acontecido. Aí no mesmo dia ela falou que tava grávida da minha filha. Ela falou assim, nossa, eu tô grávida. Eu falei, cara, então tem que voltar a trabalhar agora. Porque numa época que eu melhorei um pouquinho, a gente comemorou, aí ela engravidou. Mas daí eu falei que não ia operar. Aí passaram-se umas 2 semanas, aí eles colocaram esse médico, eu falei que era especialista da doença, em contato comigo. Aí ele me ligava quase todo dia. Tal, Castan, eu vou conseguir te ajudar, eu vou tirar essa cirurgia. Só que eu pedia pra ele 100% que eu ia ficar bem. Só que ele não podia dar 100%. Porque ele falou, cara, eu sou médico, nenhuma cirurgia é 100%. Ele falou assim, eu vou te ajudar, mas eu não posso dar. Aí tinha todos os riscos lá, que era o risco de morrer, risco de perder o lado esquerdo, o movimento, perder a audição, ficar cego de um olho. Tinha vários riscos envolvidos. E aí eu fiquei, até que eu falei assim, eu vou operar. E aí, assim, sem pensar muito, aí eu liguei pro médico da ROM e falei assim, vou fazer a cirurgia. Era mais ou menos em final de novembro isso. Aí ele falou assim, então a gente marca pro começo de janeiro. Aí eu falei assim, doutor, se eu for pro Brasil no Natal, Ano Novo, eu não volto nunca mais pra cá.
Aí eu falei, ele falou, quando você quer fazer cirurgia? Eu falei, marca pra semana que vem. Aí foi, ele marcou no início de dezembro. Até hoje é dia 1, né? Dia 3 eu operei. Aí ele marcou a minha cirurgia pro dia 3. E só que aí, cara, foi mais difícil que ter ficado doente, foi o pós-cirurgia. Porque quando ele abriu minha cabeça, cara, mexeu com todo o meu sistema, sabe? Equilíbrio, coordenação. Ali eu fiquei assim, cara, eu vi que eu tava vivo, fiquei bem pra caramba, não, tô vivo. Mas quando foi pra voltar a jogar futebol, ali pra mim me matou por dentro. Era como se, naquele momento ali, era como se eu tivesse morrido mesmo. Porque, cara, eu não conseguia mais fazer tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu fazia sem pensar, eu não conseguia fazer pensando. Então foi um momento muito difícil. Pegar uma garrafa em cima da mesa eu não conseguia. Então, assim, só eu, Deus e minha esposa sabe o que a gente passou ali naquele momento da recuperação. Porque, cara, eu fiquei uns 4, 5 meses trancado dentro de uma clínica fazendo fortalecimento, sabe? Algumas coisas voltaram, a coordenação voltou normal, consigo pegar, mas o equilíbrio meu nunca mais voltou. Fiquei com um déficit, assim, de equilíbrio na perna. Mas, assim, consegui voltar a jogar futebol porque, cara, Deus me abençoou, me permitiu que eu jogasse e muito pela minha vontade também de voltar a jogar futebol. Porque, assim, foi muito difícil pra mim, cara. E, assim, na Roma mesmo, eu não consegui mais voltar a jogar. Naquele nível que eu tinha antes, eu não conseguia mais. Tanto que eu voltei pro Brasil e consegui voltar a jogar aqui no Brasil, porque o Brasil é um pouco mais lento futebol do que na Europa. E aí consegui jogar esses últimos 3 anos. E pra mim é assim, cara, fico muito feliz. Às vezes a gente escuta algumas coisas ou lê algumas coisas, escuta alguma coisa. Mas, cara, eu fico tão tranquilo assim, porque, como eu falei, só eu e minha esposa, e Deus sabe o que eu passei pra poder voltar a jogar futebol. Então, assim, de toda essa experiência que eu tive, Deus falou muito comigo, tratou muitas áreas da minha vida. E hoje, com certeza, sou um homem melhor, sou um pai melhor. E eu acho que isso que importa, porque jogador, que nem... Hoje eu sou um ex-jogador, jogador passou. Agora, homem, você sempre o resto da minha vida. Sim. Pai, você sempre até o resto da minha vida. Então, essas coisas Deus melhorou e as coisas que eu vou levar pro resto da minha vida. Legal, e é bacana ver ele falar, né, do que passou assim e ver o exemplo que você é, né, inspiração pra muita gente de não desistir, porque você poderia também ter desistido e falar assim, eu não quero mais saber de futebol, né? Tá, podia ter largado tudo, mas voltou, deu a volta por cima e superou e passou por outros clubes, né? A gente tá conversando os bastidores aqui, eu falei assim, porque quando a gente fala do Castanho, a gente vai lembrar seleção, Corinthians, Roma, mas você também passou por outros times ali na Itália ali. Passei. Mas antes de eu falar ali do Torino e da Sampdoria, o Luiz vai me matar se eu não deixar ele fazer uma pergunta. Que Posso? Pode fazer. Na verdade, ele já fez, né? Que é, tipo assim, eu tenho o Totti como o maior ídolo do futebol italiano. Pela história que ele tem na Roma, o respeito, a admiração que ele, acho que você pode dizer melhor, por outros torcedores, não só torcedores, né, da Roma. E assim, ele e o De Rossi, né, são dois dos maiores ídolos da... Como foi para você ter dividido ali nessa experiência com o maior ídolo da história de um clube, né? E ter pôde jogar com ele. E uma outra pergunta, assim, de todos os atacantes que passaram, né? Você jogou com muito cara, acho que com o Salah, né? O Pjanic, o Dzeko, são caras muito bons, assim, atacantes muito bons. Qual foi o melhor, assim, que você falou, esse cara é matador? Na Roma? Na Roma. Porque senão seria o Ronaldo. Aí já Ô, Gasta, rapidinho. O Luiz acompanha futebol, cara. Ele falou os nomes ali. Ele falou até o nome correto ali, de Rossi. E ali tá o Van pensando, quem que é esses caras que ele fala? É tudo jogador europeu. Calma que ele não está falando inglês, nem italiano. Calma. Cara, o Totti, né, Francesco, chama ele de Queco, né? O pessoal chama ele de Queco. Cara, ele é surreal, né, cara? A qualidade que ele tem, assim, pra jogar. Eu lembro que eu sempre fui meio chato pra jogar futebol, assim, que eu não gostava que o volante vinha buscar a bola no meu pé, nem ninguém. Que eu pegava e gostava de conduzir a bola, levar ela até lá na frente. E aí, todo mundo que vinha buscar a bola no meu pé, eu brigava. Aí um dia veio o Totti buscar a bola no meu pé, só passei pra ele, né? Aí ele veio, passei pra ele aqui, ele deu aquela batida na bola dele, que eu nunca vi na minha vida alguém bater na bola igual ele. Ele deu aquela batida na bola dele, virou lá do outro lado, o estádio inteiro aplaudindo. Uma virada de jogo dele. Eu falei, caraca, esse cara é fenomenal. E ele é isso, cara. Ele é... Onde você vai, ele para tudo, né? Ele é, como costumo falar, em Roma, o Totti tem mais moral que o Papa.
Porque o Papa, ele representa muito o católico, mas mais assim, fora no Brasil, no mundo, né? Mas dentro de Roma, é difícil ter um cara com mais moral que o Totti. Os caras falam que ele pode deixar a porta do carro aberta que ninguém mexe. Então ele é um cara que é muito assim... É muito representativo a presença dele, sabe? Quando ele entra no jogo, assim, ele tá no jogo, o cara é muito fera mesmo. Foi uma honra ter jogado com ele. E do melhor atacante, cara, eu acho que, assim, teve bastante atacante. O Pjanic, ele era meio volante, nem tão atacante. Mas, assim, o Salah que eu peguei na Roma não era esse Salah do Liverpool ainda. O Salah passava um pouquinho de raiva com ele na Roma, viu? Tinha um jogo lá que, meu Deus do céu... O cara que resolvia mesmo pra nós lá na época era o Dzeko, cara. O Dzeko. Cara, ele é alto, só que ele é técnico pra caramba. Tipo assim, ele é muito alto, forte e técnico pra caramba. O Dzeko, pra mim, foi um dos melhores centroavantes que eu joguei na minha carreira. Tinha um outro também que chamava Paulo Osvaldo, que é um argentino. Muito bom, mas maluco. Maluco. Aí não foi mais na carreira porque é maluco mesmo. Tanto ele parou com 30 anos pra virar roqueiro. Nossa. Ele é doidão, então ele era muito bom também. Mas o Dzeko foi o mais completo, né? Tirando o Totti, cara, eu pôr o Totti como meia, no caso. Mas o Dzeko foi o cara mais completo ali dos centroavantes que eu joguei, com certeza. Legal. Já deixa pra gente saber aí quem foi, então, o melhor técnico que já... Melhor técnico? Melhor técnico foi o Tite. Pra mim é o Tite. O Tite não tem nem como falar o contrário. Se ele falar outro, dá até... Vamos fazer uns merchan, meu sócio? Vamos. O Luiz vai ajudar a gente aí. Ô, Luiz, a gente sempre tá passando agora nos merchan, voltando do início e mostrando um por um. Se puder ajudar a gente aí. Boa. O tempo voa, né, cara? O tempo voa, cara. Aí, quando a conversa é boa, lá, ó. Já olha assim, já... Rapaz. Não, aí passou voando. Cara. Enquanto... Aí, o Luiz voltou. O Luiz. Luiz. Boa, o primeiro é o do Dr. Boca. Aí, boa. Dr. Boca, né? Análio Franco. Dr. Boca aí com a gente aí. Agradecer aí. Quem não quer cuidar do sorriso, né? Exatamente. A partir de um ponto, de estética. Olha o sorrisão do Leandro Castanha. Aí, rapaz. Nossa recomendação é o Dr. Boca, né? Exatamente. Pega demais. Mais um mês com a gente aí. Tamo junto. Família, né? É um ano falando do Dr. Boca, a gente até é suspeito pra falar, né? Exatamente. Quantos jogadores, quantos seguidores, quantos inscritos do canal mandam mensagem, pô, fui lá no Dr. Boca, lá foi muito bem atendido, né? Então, Dr. Boca, tamo junto. Isso aí, a gente recomenda. Na sequência, vem, acho que tem a Eiffel antes, ô Luiz. Cadê? Aê, Eiffel também. A Eiffel que convidou o homem aí pra lá visitar o escritório lá, ó. Castan. Bora, vamos sei que não dá pra comparar, né? O cara que vestia as marcas lá da Itália lá. Mas a Eiffel é gigante aqui no Brasil, viu? Fera demais. Veste a gente também. Top. Então, Eiffel aí, nosso parceiro Edgar. Tamo junto. E segue lá nas redes sociais. Na sequência, esse cara é o seguinte. Depois que ele virou artista, não é mais a mesma coisa. Porque desde 2000, o Van é barbeiro. Você não tem noção a luta que foi nos últimos 3 dias pra fazer a barba lá no Van. Mas não é por ele, é porque a agenda tá muito cheia, cara. Tá bravo. Esses dias eu cheguei lá. Não, ele falou assim, Paulo, vem que o Lulinha tá aqui. Fecha. O Lulinha tá no Brasil. Meu amigo não mandou mensagem pra meu Lulinha. Mas foi lá cortar o cabelo lá. Aí encontrei o Lulinha lá. Você vê, quando você chega lá, tem jogador do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Toda hora postando lá com as estrelas aí, né? E quando não é lá, é concentração dos times. Os pagodeiros famosos, um monte de MC. Então, o Van aí, ó, barbearia. Van Barbearia, além de barbeiro dos artistas também, amigo dos caras, né? Porque o Van tem muita moral nesse meio artístico aí, meio de jogadores. Não sei se ele joga bola. Joga, mano. Mas cabelo e barba... Falou que é tipo o Castelo na seleção lateral esquerda ali, mano. Viu? Quando ele brinca com a gente, ele é zagueiro, mas ele viu um zagueiro aqui, agora ele ficou com medo ali. Eu falei igual o Castelo na seleção, porque lateral esquerdo, um jogo na seleção, deu melhor, né? Correu como se não houvesse dia seguinte. E toquei no Neymar. O próximo... Você gosta de pizza? Gosto. Pô, quem não gosta de pizza não é gente, não. É suspeito pra falar. Jogou na Itália e não gostar de pizza, não tem jeito. É verdade. Tinha bons vinhos lá mesmo, igual o pessoal fala? Tem. Não, porque às vezes assim, o Tadeu falou um negócio legal. Pô, a gente não bebe, mas uma tacinha de vinho eu tomava ali de vez em quando, né? É isso que eu faço também. De vez em quando eu tomo... E faz até bem pra saúde, né? Sim. O vinho. Só o vinho, tá, pessoal? Eu não bebo. Não, sim. Você tá convidado, você vai comer, você vai
degustar a melhor pizza de São Paulo, né? Pizzaria Nova Bela Nápoles. Eu sou suspeito pra falar, porque quando não é de filé mignon, é de camarão. Agora tem aquela oriental também, que é top demais. Qual que é a sua preferida, meu sócio? De camarão. É a mais top? A de camarão foi a mais top. A de filé mignon vinha ali naquele patamar. Não, vinha ali batendo, né? Até chegar ela, né? Até chegar. Então, os caras tá renovando sempre aí. Então, pra mim, é de camarão. E quem é torcedor aí, ó, corintiano, vai lá na pizzaria, vai encontrar o Castan. Vai ficar um pouquinho lá, sei que ele tá na correria, mas vai ficar um tempinho lá com a gente lá. E a pizzaria... A gente brinca que é a pizzaria dos Romeiros, né? Porque... 80 motoboys. 80 motoboy. Pensa o tamanho da pizzaria, velho. É pra entrega... Pra ter 80 motoboy, hein? Você pediu, já chegou a pizza. Isso já. É pra garantir a entrega pro cliente, né? Então ele coloca bastante motoboy pra dar essa agilidade. Legal. Aí Tamo junto, o clientes. Ricardo aí tá com a gente. Na sequência... Acho que tem... Aí, ó. O Luiz tá indo bem aí, tá indo bem. Açaí do Monge. Nossa, se você falar que você não gosta de açaí, ô Castan, tá de brincadeira, né? Açaí é bom demais. Açaí, melhor da região, melhor de São Paulo, né? Melhor de São Paulo. Apareceu no meu sócio podcast aqui. É o melhor. Do Lito e da Dona Encrenca aí, um abraço aí. E eu chutei algum fio aqui de novo. Ligou a rua inteira agora. Liguei a delegacia ali. Tem uns fios aí que é perigoso você chutar. Agora que eu vi aqui, agora o fio aqui, ó. Então, Açaí do Monge, tem que mandar uns produtos lá na casa do Castan também, viu? Exatamente, é os melhores que tem aí. Eu sempre faço umas vitaminas lá. Uns pós-treino de açaí aí. Pós-treino. Depois que eu chego da academia, que nunca mais eu fui. Não, faz uns 3 anos que você não vai. Faz uns 3 anos, né? Eu tava emagrecendo, mas aí a Dadinho aí, ó. Porra, vamos falar da Dadinho já. É, pô. Aí. Na sequência, Ed, esse aí você é cliente fiel lá, viu? Esse, na minha agenda agora, é só mecânico e pedreiro, cara. Inclusive, Automecânica Mendes aí, ali na rua Avenida Dilson Dias de Souza, número 860, em frente ao Van Barbearia. Você que vai viajar agora com a família para garantir a segurança do seu carro, passa lá e faz uma revisãozinha, né? Que o homem lá é o que a gente confia deixar o nosso carro. Manda um abraço aí, o Canela. Canela, abraço aí, mano. Tamo junto. Na sequência, WH Climatização 2312-8016. Você tá ensaiando, fala a verdade. 2312-8016. Tá ensaiando, não tava? Eu consegui ver pelo brilho dos seus olhos o número ali. Você que tá precisando de instalação, manutenção de ar-condicionado, WH Climatização. E nas redes sociais, WH Climatiza. Isso aí, underline Climatiza. Tem nossa recomendação. Isso aí. Eu acho que antes tem também um que até mandou o presente. Aí, ó, presente pro nosso convidado aí, Dadinho. Mais um mês com a gente aí. Eu sou suspeito pra falar. Tem uma parceria faz um tempo aí com a Dadinho. Os produtos são muito bons. E a gente costuma falar, ô Castanha, que é o doce da infância, né? É verdade. Jogava ali um fliperama, tomava uma tubaína, comprava um dadinho ali. Então, a Dadinho que mandou um kit completo pra você. O Van vai ajudar a gente aí, ó. Muito obrigado, meu. Eu tô comendo aqui ao vivo. Da hora. Só produto top, hein, Castanha? Pô, sensacional. Muito obrigado, Aí meu. sim. Nas redes sociais lá tá oficial Dadinho, família. Tamo junto, hein? E eu recomendo, hein? Imagina, 28 né? anos comendo um dadinho. Não esqueci dessa resenha, não. Vamos perguntar dela já, viu? Você viu que ele falou 28 anos comendo dadinho, né? Não, vou perguntar agora. Eu vou segurar esse merchan. Não, sacanagem. Ele já entregou, já. Espera, senão não vai pro feed. Não, já vai até filmar. Ele já entregou a idade. Ele fala pra todo mundo que tem 28 anos, Castan. Nós temos um ranking aqui, ó. O Castan tá olhando bem no seu olho, ó. Nós temos um ranking aqui, todo convidado. A gente pergunta, faz a mesma pergunta. Quanto ele tem? Olhando pra esse jovem menino, ele já entregou que tem 28. Mas aí você vai dar... É como se fosse um ranking. Se você acertar, vai pro feed do Instagram dele. Geralmente o cara alimente 10 anos pra baixo, né? Depende se ele foi registrado com 12, entendeu? Fica a dica. Olhando pra esse jovem menino aí. Quantos você acha que ele tem? Caramba, mano. É uma resposta. O ranking tá forte, viu? Não vou falar ainda das notas que deram, né? Porque vai influenciar. Pra influenciar, né? Tá, 38. E aí, você? Tá na média. Ele chegou ali na média. Não vai no feed, mas tá ali na média. Ali, não vai no feed aí. Vamos tá... lá. Qual foi o extremo? Foi o Tadei, né? Tadei falou 42, mano. 42. Não, teve menos que 28. Quem foi? Não, sacanagem. Não, acho que o Japinha. O DJ deu 26. 26. Não, Tom teve Carr ali. Foi 42 o também. Japinha, que foi da banda CP22, o cantor Tom Carr, ficou na média dos 30 e poucos ali, né? É. O Ed, que esse ano completou 28 anos, Ed? 28 anos, cara. Sou de Sério mesmo? Sou de 94. 28?
Cara, rodou sem pneu ainda. Rodou com pneu murcho. Diego Faria. Diego Maria. Tem outro que fala que ele correu na subida. Pô, sacanagem. Rodou com pneu murcho, cara. Então, bota lá no ranking, o tempo tá acabando. Bota lá no ranking lá o Leandro Castan. 38? Foi 38. Quem acertar tem troféu. Mas então ele não mentiu, pô. Ele tem 28 mesmo, pô. Não, 28? Não falei, se eu tivesse ido, eu ia... Eu vou trazer até o final do ano um RG de 2 metros de altura. Eu vou pôr aqui pra todo mundo ver. Eu tenho provas, viu, Ed? Vou passar aqui no telão o meu verdadeiro, em letras garrafais, pra tirar essa dúvida de todo mundo. Vai ver. Você é de 96? 4. Ah, tá. O Castan, ele dá uma desculpa das muitas que ele dá. Ele diz que teria feito 30 esse ano, mas 2 anos de pandemia, né, Ed? Não valeu, ninguém viveu. Ninguém comemorou o aniversário. Foi ponto facultativo. E os outros 10 anos lá pra trás? Não, 28 anos, sou de 94. Tem que as pessoas pagam a gente na rua. Falam assim, ué, a gente tem 28 mesmo, Paulo? Falei, eu já aceitei já. Aí vai de vocês agora. Continuando aí, ó. Mercado Que Loucura. Segue lá nas redes sociais, @mercado_que loucura com K. Tem o WhatsApp deles que é o 11 95977 5381. 11 95977 Mercado Que Loucura. Família, muito produto de qualidade no precinho bom lá. Eu recomendo demais você seguir eles no Instagram lá e adicionar no WhatsApp. Eu faço bastante compra lá, viu, Ed? E assim, até pelo preço diferenciado deles ali, tem fácil acesso ali em Mauá, tem 3 unidades, então não tem desculpa. Quer economizar e fazer uma despesa, uma compra de qualidade, é no Mercado Que Loucura. Avenida Presidente Castelo Branco, em frente... Próximo ali ao Bradesco, né? Pra quem é de Mauá, né? É, ali já quase no centro ali já, né? Quase no centro. Quase no centro ali. E tem outras unidades também na Barão também. São 3 unidades São em Mauá, 3 unidades. Então, Mercado Que Loucura com a gente aí, tamo junto, viu? Temos também Damburger. Pra você que gosta aí, ó. Acho que o Castan gosta, hein? Rodízio de hambúrguer artesanal. Caramba. Fera demais. Nas redes sociais tá como Damburger BR. E eles têm unidades lá em São Caetano e em Moema. Tem nossa recomendação também. Só hambúrguer de qualidade, meu sócio. Temos um parceiro novo aí. Ô, Van, como que a gente divulga lá as redes sociais, certinho, informações lá? Como que é o nome da adega? Adega 3M. Adega 3M também aí que é... Do lado do Van ali, praticamente. Exatamente, ali na Avenida Edson Dias de Souza também, número 849. Boa. Próximo ao Van e ao Mecânica Mendes ali. Então você que tá precisando de um... Né, tomar um negocinho ali, mais em conta ali. Tem desconto no meu sócio podcast lá? Tem que ter um desconto lá na adega lá, né? Tem que ter aí. Procura pelo Gé, que é o dono da adega. Fala assim, ó, vi o Merchan lá no meu sócio podcast e vim por indicação. Exatamente. Então, ó, você que tá acompanhando aí, ó, chega lá no Gé, fala que viu no meu sócio podcast lá, vai assistir o Jogo do Brasil, dá uma passada lá, dá uma abastecida lá, que lá tem tudo que a gente procura, né? Boa. E pra você que mora próximo ali também da adega, patrocina a gente, né? Porque barbearia, adega, mecânica, tudo próximo. Tudo na mesma rua. Sinal com o meu sócio podcast tá bem ali na região ali. Vai subindo ali só... Parando tudo, né? Meu sócio, a gente tinha muito assunto ainda, só que é o seguinte, o nosso tempo já passou voando, vamos ter que marcar pro Castan voltar, fazer uma parte 2 aí também, um especial, porque a história dele é top. Uma história de um cara vencedor, um cara campeão, um homem de Deus aí em todo momento falando da fé dele, de Deus, do quanto Deus foi importante também, né? Quanto é importante na sua vida pessoal, na sua carreira, em tudo que você faz. Então, cara, te agradeço muito, assim, essa resenha. Espero que você tenha gostado também. Foi top, meu. Top demais. Vamos fazer essa parte 2 com certeza. Vamos marcar sim. E dá pra ver o quanto ele é um cara humilde, né, cara? E que Deus continue te abençoando também, que você siga sua pós-carreira jogador aí. Eu acho que ele um dia veio treinador, viu, meu sócio? Vai continuar, deixa né? ali, não. mas também não for um treinador, talvez seja um pastor, talvez seja um empresário bem-sucedido. Em tudo que você fizer, que Deus te abençoe aí, porque você é um cara muito humilde, cara. Amém, top, pô. Muito obrigado pelo convite, foi sensacional. Tamo junto, vamos pra cima. Tamo junto. A gente não pode encerrar, meu sócio, sem pedir pro homem assinar a camisa aí, né? Exatamente. Enquanto a gente vai preparando aqui, ô Castan, você assinar a camisa aqui da seleção, que todo mundo que passa... Achei que você ia mandar eu tocar o cavaquinho, velho. Mas se você toca também... Nossa, até assustei agora. Eu falei, vai tocar, cara. Até assustei. Enquanto você vai assinando aqui a camisa da seleção, aqui deixando seu registro, o Van... Desculpa te cortar, a reação dele foi a melhor agora. Quando você pegou o cavaco, ele...
Como é? Você escolhe um lugar aí que você queira autografar. Aí, ó, que a gente... Leandro Castan agora deixando sua marca, né? Aqui na camisa da seleção mais famosa do Brasil. Ele que vestiu a camisa aí. Ele que vestiu a camisa. A camisa de 98 aqui, né, Castan? Top essa camisa, hein? Ronaldo, lembra? Careca. É, cara. Nossa, essa camisa aqui é minha, eu emprestei podcast. Você cortou essa parte aí, né? No começo ninguém queria a camisa. Olha como que ela tá agora, Castan. Castan, o Van tá perguntando pra gente aqui, pra você contar rapidinho aqui a história no avião com o Ronaldo e Roberto Carlos. Rapaz. Cara, a gente pegou um voo uma vez. Agora eu não lembro pra onde que era. Mas sei que foi um voo, cara, turbulência danada. Aí eu falei assim, caramba. Aí eu falei, caramba, mano, o avião vai cair, mano. Aí teve, não lembro quem também agora. Mas aí pegou, olhei pra ele e falei assim, mano, cair que jeito, mano. Tá o Ronaldo e o Roberto Carlos aí no avião. Esse avião não cai nunca. Muita estrela junto. Essa foi boa, hein, Eu tô respondendo o pessoal aqui que tinha bastante pergunta. Até peço desculpa pra todos. Não deu pra ler todas. Muito torcedor do Corinthians te mandando um abraço. Essa aqui também? Cara, o Corinthians, igual a gente tava falando, né? O que eu sinto pelo Corinthians é realmente de muita gratidão. Foi o clube que me lançou pro futebol. Muitas vezes, quando o cara para de jogar futebol, as pessoas que tá querendo alguma coisa, mas não tem nada disso, né? Eu acho que o que eu quero do Corinthians mesmo assim é torcer pelo clube. Legal. Que o clube continue, que volte realmente a ser aquele Corinthians que todo mundo tá acostumado, a ser campeão. Legal, e tenho bacana. certeza que quando ir lá vai dar tudo certo. E vou ficar sempre na torcida. Espero poder ir nos jogos, poder ver mais jogos do Corinthians. Mais um torcedor na arquibancada ali, né? Exatamente, mais um torcedor na arquibancada, perfeito. Isso aí. Quer arriscar um palpite aí pra quem vai mundial aí da seleção? Pô, se eu não falar que vai ser o Brasil... Aí fica difícil, né? Eu acho que o lado torcedor com certeza é Brasil. O lado de entendedor, Brasil. Essa foi boa, né? Eu fiquei pensando o que ele vai falar. Vamos ver quem que vai acertar daqui até lá, né? Nos programas que vem aí, nos próximos episódios. Vamos ver quem que vai acertar aí, arrisca um palpite pra chegar na final. Falando sério, assim, acho que tá entre Brasil, Espanha, Inglaterra, acho muito forte. Boa. Brasil, Espanha, Inglaterra, qualquer outro time. E Portugal, também acho Portugal muito forte. Boa. Então, desses 4 aí. A Alemanha eu vi que tá sendo eliminada, então... Eu acho que Brasil e Argentina. Não, Argentina não, pô, pelo amor de Deus. Brasil e Argentina. Não, pelo amor de Deus. Não, a Argentina não tem nem o que falar, cara. Vai ser Brasil e Argentina, Depois dessa eu vou agradecer a galera que tá ouvindo aí, que tá assistindo o meu Sócio Podcast. Um episódio especial, Leandro Castan, né, velho? Castan. A gente sempre fala aqui pros que são muito importantes, assim, todos têm a sua importância, mas quando tem muito assunto, assim, nós deixamos um convite pra parte 2, com você não vai ser diferente, porque tem muita resenha, tem muita história ainda. Muitas perguntas. Passou, tem muita coisa pra falar ainda. Mas, Castan, passou 1h30 voando, meu irmão, obrigado de você vir lá de tão distante. Esse é o melhor, não é perto. E onde eu moro também não é perto, mas estamos nos opostos, né? Espero que você tenha gostado da resenha, meu irmão. Da hora, mano. Da hora demais, brigadão mesmo aí. Foi realmente uma satisfação. E vamos virar o ano aí, a gente marca essa parte do Legal, vamos sim. Vai ter muita resenha aí. E também pros amigos que jogaram com você, deixa o convite aí pra vir aqui no Sócio Podcast. Tamo junto, meu sócio. Mais uma. Obrigado, Leandro Castan. Tamo junto. Valeu a resenha, cara. Obrigado aí por apresentar a sua história pra gente aqui também, deixar um pouquinho do conhecimento, aprendizado aqui, esclarecer algumas dúvidas aí. Verdade. Agradecer a todo mundo aí que enviou as perguntas pra gente. Desculpa não ter feito de todo mundo, mas é que vai passando o assunto, vai mudando, então não dá pra, às vezes, acompanhar. É verdade. Mas numa possível parte 2 aí, a gente vai estar deixando registrado aqui pra tá fazendo as perguntas aí, beleza? E pra encerrar, deixa um abraço, né, pra torcida corintiana que te acompanha. E também queria que você desse um abraço pro time do Belenense, que é um time da Várzea lá de Mauá, que pra nós é o maior da cidade. Você deve acompanhar futebol amador também. É o maior time da cidade de Mauá, é o Belenense. Legal. Um abraço aí pro time belenense aí. Boa sorte aí nas competições. E um abraço pra nação corintiana. É um clube que realmente posso falar que eu amo mesmo, porque me deu tudo, me projetou pro futebol mundial. Então, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, agradeço muito ao Corinthians e vou ser grato até o resto da minha vida. É isso aí. Família, esse é o Leandro Castan. Como a gente sempre fala, a resenha aqui é diferente. Tá diferente mesmo. Só celebridade. Só celebridade, cara. Valeu, família. Tamo junto. Chama, filho. Chama.